Estão tentando relativizar a Bíblia. Que perigos rodeiam isso? E como a igreja deve se comportar diante dessa situação? É sobre isso que iremos estudar na nossa EBD comentada online de hoje. A Palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD comentado online. Eu sou o pastor Mário Luna. É com muita alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. E se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Fique conosco até o final, porque nós teremos muitas coisas para aprendermos hoje sobre a palavra do Senhor Jesus. Nós continuamos estudando a revista do terceiro trimestre de 2022 com o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E a lição de hoje é a lição de número 7, que será ministrada no dia 14 de agosto de 2022. As lições aqui no canal são gravadas com bastante antecedência e o título da lição é A Sutileza da Relativização da Bíblia. Eles estão tentando relativizar a Bíblia. Isso é muito importante sabermos e como devemos nos comportar diante disso. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui na EBD comentada online, Senhor. Eu peço ao Senhor que ilumine a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra, ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que possam compreender e juntos possamos praticar a Tua Palavra em nome de Jesus. Bom, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês que assistem a EBD comentada online e é por causa de vocês assistirem que o canal está aqui. Se vocês não assistissem o canal, não havia necessidade, não havia motivo da existência do canal. Então, eu tiro sempre um tempinho para agradecer a vocês que estão na região norte, recebo o meu abraço nas cidades aí, nos estados que estão na região norte, na região nordeste também, sintam-se abraçados, na região centro-oeste, na região sul e na região sudeste, aonde eu moro, no Rio de Janeiro. Também quero agradecer a você que está na Holanda, na Espanha, nos Estados Unidos, Portugal, Bélgica, Japão, Argentina, Itália, Angola e agora, recentemente, Reino Unido, que é a Inglaterra. Eu quero louvar a Deus porque a EBD comentada online tem alcançado também outros países. Isso é muito importante, tá? E hoje eu quero trazer 2 depoimentos aqui para mostrar a importância do canal. Às vezes eu chego e falo para vocês assim, gente, divulgue o canal, fale para a sua família, publique lá no seu grupo de família. Muita gente tem grupo de família, publique lá o canal no grupo de família, fale para a sua casa, sua família também, fale para os irmãos da igreja, fale para os irmãos da rede social, publique na rede social. Olha só a importância disso aqui, ó. Depoimentos. Eles são importantes pois demonstram a importância do canal na vida das pessoas, seja contribuindo em transformação de vidas ou no auxílio de professores que alcançam confiança para ministrarem suas aulas e vidas serem edificadas. Então eu vou colocar aqui 2 depoimentos, 2 comentários diferentes, um que fala sobre transformação de vida e outro que fala sobre a questão de dar mais confiança para que o professor possa dar a aula. O primeiro depoimento, o primeiro comentário que eu trago aqui, ela fez num vídeo meu sobre a sutileza da imoralidade sexual, tá bom? E foi a Cristiane Campos. Ela fez esse comentário no dia 13 de julho de 2022. Pastor, a paz do Senhor Jesus. Foi a melhor explicação que já assisti. Suas aulas são para transformar nossas vidas, nos ensinando a servir a Deus de maneira genuína. Deus abençoe sua vida. Cristiane Campos, de Pindamonhangaba, Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Então, ela dá um testemunho sobre transformação de vida. É importante divulgar o canal? É, porque através da palavra do Senhor ensinada aqui,
vidas estão sendo transformadas. É um depoimento de uma pessoa que acompanha o canal, uma inscrita do canal. E o outro depoimento, o outro comentário é da Ariana, ela é cabeleireira, tá? Ela também fez esse comentário no dia 13 de julho de 2022. Louvo a Deus pela sua vida. Pela misericórdia de Deus, tive a oportunidade de dar aula na escola dominical. Tenho muitas dificuldades. Será que isso fala com você? Você, como professor, também às vezes não tem muitas dificuldades? Muito bem, olha o que ela diz. Mas depois que conheci seu canal, tem sido um divisor de águas na minha vida. Me abriu a mente e tenho aprendido muito com você. Ela fez esse comentário quando completamos 15 mil inscritos aqui no canal. Então eu trouxe esses dois comentários para vocês poderem ver como é importante que você divulgue o canal. Eu sei que tem gente, às vezes, o mínimo, sabe? Vamos dizer, de 100 comentários aparece um para dizer porque o senhor fala demais, porque o senhor anuncia algumas coisas dentro do canal. Qual o problema? Aqui é um canal na internet, é um canal no YouTube, aqui não é o púlpito da igreja, então eu nem me preocupo muito com essas pessoas. Uma pessoa, duas pessoas, na verdade eles chegaram ontem aqui e não conhecem nada da história do canal e às vezes emitem uma opinião e infelizmente são infelizes nesse tipo de opinião, porque eles não sabem o tempo que se gasta para preparar uma aula, o tempo que se gasta para poder publicar, às vezes, 3 vídeos semanais no canal. Mas isso aí é o de menos diante de 2 depoimentos. Eu tirei 2 dos muitos que nós recebemos, pela bondade de Deus, eu tirei apenas 2. Então, divulgue o canal. Divulgue o canal, divulgue as aulas também, tá? Para que pessoas possam ser alcançadas. Então vamos lá, recapitulando. O que a gente já estudou até agora? Lição número 1, a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. Em geral, de toda essa revista. Eu sempre digo, a revista é uma só. Então, um panorama geral da lição, das lições foi na lição de número 1. Na lição de número 2, estudamos sobre a sutileza da banalização da graça. Estão banalizando a graça. É pela graça, então pode fazer o que quiser? Não. Lição 3, a sutileza da imoralidade sexual. Estão promovendo a imoralidade sexual. E nós, como igreja, não podemos de forma nenhuma nem aceitar, nem tampouco praticar tais coisas. Na lição 4, falamos sobre a sutileza da normalização do divórcio, tornando uma coisa normal. No mundo é normal. Casou, não deu certo, larga pra lá. Casa de novo, larga pra lá, casa de novo. Não, a igreja não se comporta dessa forma. Na lição 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo, um perigo para os nossos dias, inclusive para os nossos jovens que vão para as universidades, para as faculdades, estão também às vezes no ensino médio, sendo bombardeado com ideias materialistas, ateístas, e a igreja precisa se posicionar, a igreja precisa trazer ensinamento para que eles saibam como se comportar diante disso. Não só eles, a igreja de forma geral. Na lição 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. Estão dizendo aí que a pessoa nem é homem, nem é mulher. Ela não tem gênero. Olha a situação. É uma das abordagens que tem sido dada nessa lição de número 6. E hoje vamos estudar sobre a sutileza da relativização da Bíblia. Você consegue perceber como tem uma visão decadente? Banalização da graça, imoralidade sexual, normalização do divórcio, materialismo e ateísmo, ideologias contrárias à família, inclusive no materialismo e ateísmo, é riscar Deus da existência, tá? E agora querem relativizar a Bíblia. Atacam de todas as formas, agora vamos relativizar a Bíblia. Vamos dizer, não é bem assim. Cada um tem sua verdade, cada um entende de uma maneira. As verdades da palavra de Deus são absolutas. Se alguém quer se comportar da forma que quer, é com a pessoa. Agora, querer doutrinar para que todo mundo haja da mesma maneira, não. A palavra de Deus nos ensina que não. Para compreendermos melhor essa lição, precisamos ter estudado pelo menos a lição 4, a sutileza da banalização da graça, e a lição 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo, porque uma lição está linkada na outra. Então, se você não assistiu alguma lição, depois assista as que faltaram para você ter uma ideia geral, para saber como se posicionar, para saber como você deve se comportar, tá bom? Então vamos adiante. Texto áureo. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Verdade prática da lição de hoje.
A Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não pode ser relativizada. E isso é uma grande verdade. Leitura bíblica em classe está na segunda carta de Timóteo 3, do 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, nós temos aqui, do que trata o texto da leitura bíblica em classe, né? Você precisa assistir o vídeo complementar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui no canal agora, você tem a aula da EBD e um vídeo que complementa a aula da EBD, que explica a leitura bíblica em classe. Pastor Mário Luna, que leitura bíblica em classe? É claro que você que é aluno sabe do que eu estou falando. Mas deixa eu mostrar aqui para você o que seria a leitura bíblica em classe. Por exemplo, na lição de número 7, tá vendo aí? A leitura bíblica em classe que nós temos aí é, tá aqui, 1 Timóteo 3, 14 a 17. Por que eu estou fazendo isso? Porque uma vez que você entende detalhadamente o que o texto bíblico que se baseia a lição diz, você vai ter um aproveitamento muito maior quando você estudar a lição. Então agora são 2 vídeos. Um da aula, que é esse, e outro da leitura bíblica em classe, que é um outro vídeo, só para você poder ter um entendimento maior. Que é esse aqui, explicando a leitura bíblica em classe. Você vai ter como diferenciar um do outro, porque a aula não tem a palavra explicando a leitura bíblica em classe. Essa aqui está explicando. Então, quando você assistir esse vídeo, não ache que esse vídeo é a aula. Ele não é a aula. Ele não está tratando de tópicos. Ele está tratando do texto. Então tá aí, Aqui no canal tem já esse vídeo para você poder assistir. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu te recomendo o seguinte. Pare agora a aula da escola dominical e procure no canal esse vídeo que eu vou mostrar para você como fazer já. E aí você vai saber como se comportar em relação a isso. Porque é importante, né? Você saber aonde está o vídeo, tá bom? Então eu vou mostrar para você já como você vai fazer isso, tá bom? Então vamos lá, deixa eu mostrar para você aqui. Eu vou gastar um tempinho, uns 2 ou 3 minutinhos, mas é importante. Muita gente às vezes diz assim para mim no comentário: pastor, aonde está o vídeo da leitura bíblica em classe? Não sabem. Então eu preciso ensinar, tá? Tenha um pouquinho de paciência. Então vamos lá. Eu tô compartilhando a minha tela do meu celular. Você vai clicar no seu aplicativo aí do YouTube, caso você tenha, tá? E aí, de repente, você vai cair no YouTube geral, de forma geral. Pode ser que você esteja em um vídeo meu. Como é que você faria para me encontrar aí? Tá vendo essa lupazinha? Eu vou começar a marcar aqui algumas coisas só para você poder ver, tá vendo essa lupa aqui, marquei lá em cima, a lupa para você, tá vendo? Então, você vai clicar nessa lupazinha e vai escrever Pastor Mário Luna. Uma vez que você escreva Pastor Mário Luna, nós temos aí algumas lições já, tá? Então, basta você entrar diretamente no meu canal aí, tá aqui, Pastor Mário Luna. Basta você entrar no meu canal. Uma vez que você entre no meu canal, você vai ter todos os meus vídeos. Eu quero que você aprenda a entrar dessa forma, porque aí você tem acesso a todos os meus vídeos. Aí você vai descer na tela, Vamos descer a tela? Tá? Vamos descer na tela. Quais são os primeiros vídeos que você encontra depois desses vídeos curtos, que são os shorts? Tá aqui, os ataques para a Igreja de Cristo. Aqui estão todas as aulas do 3º trimestre gravadas até agora. Se você vir nessa setinha aqui, essa última setinha, tá vendo a setinha? Tá vendo? Tô fazendo isso tudo para te ajudar a compreender como achar. Clica nela. Uma vez que você clique nela, vai abrir o restante das aulas. Já tem até a aula 6. É claro que você já vai estar estando aí também na aula 7. Vai ter a aula 7. Muito bem. Terminou essas aulas? Olha aqui a leitura bíblica em classe explicada mais abaixo. Tá aqui, os vídeos da leitura bíblica em classe explicada. Então, é só você descer, tá? Mais abaixo aqui, estão todos eles. Clica nessa setinha aqui, também, e você vai ter acesso, tá? Deixa eu clicar aqui para você, de todos os vídeos da leitura até o 6. Vamos abrir esse 6 aqui pra gente poder ver como é que funcionaria. Esse aqui, esse aqui é da lição 6. Vou abrir,
Abriu, tem essa propaganda, toda vez que tem propaganda, não tem jeito, tá? É uma coisa que não dá para evitar, a gente pula e tô aí dando aula. Eu vou pausar a aula e vou mostrar uma coisa. Às vezes eu falo para vocês assim, gente, vai na descrição do vídeo para vocês poderem clicar no Seja Membro, porque tem um Seja Membro aqui, ó. Vou mostrar rapidinho hoje aqui para você, ó. Tá vendo esse Seja Membro aqui? Se você assinar por aqui, você só consegue pagar com cartão de crédito. Mas se você assinar pelo outro lugar que eu vou te mostrar, você consegue pagar com Pix, boleto também. Então vamos lá, deixa eu tirar aqui pra você, só pra você poder ver como é que faz. Então às vezes eu falo, vai na descrição, você não consegue ir na descrição, você não encontra a descrição. Por quê? Porque eles escondem a descrição aqui, ó, nessa setinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É aqui que tá, ó, essa setinha, tá? Vocês vão clicar nessa setinha aqui pra baixo. Agora sim vocês estão na descrição, aí vocês vão descendo. Só que a descrição ainda não tá inteira. Como é que você faz, pastor? Como é que eu faço? Aqui, ó, mais. É aqui que vocês têm que vir. Muita gente não sabe fazer isso. E aí eles ficam. É claro que eu tô ensinando aqui como fazer pelo celular. Se você está na TV, o procedimento é outro, tá? Mas fica assim, esse mais. Aí a pessoa não sabe, ela fica perdida. Então você clica nesse maisinho. Aqui, ó. Vou clicar no mais, olha como é que vai abrir, ó. Abriu. Olha aqui o Seja Membro aqui, ó. Ó, Seja Membro. Vou descer mais para você poder ver aonde está o link para fazer download das aulas que muita gente pergunta. Aqui, ó. Cada aula tem esse faça download. Cada Expondo as Escrituras tem esse faça download. Clicando aqui você vai pro meu site. E tem um vídeo aqui no canal que ensina sobre isso. Então hoje eu vim aqui mostrar para vocês como vocês fazem para diferenciar sobre a questão aí entre a questão da aula em si, tá? Ó, a aula tá em cima, ó, tá toda em cinza. O Expondo as Escrituras tá embaixo, ele tem uma tarja em cima dele aqui, ó, que é bem fácil de você detectar que esse aqui é o Expondo as Escrituras. Ah lá, tarja, ó, outra tarja aqui amarela, ó. Então não confunda, são dois vídeos diferentes para vocês assistirem. Eu precisava fazer isso, vocês me desculpam aí, tá? Por favor, mas eu tinha que fazer isso. Vamos lá, palavra-chave, relativização. Vamos lá. Plano de aula, uma palavra para os professores. Por que vamos estudar essa lição? Vivemos sobre uma ideologia que denomina os ambientes intelectuais e culturais de nossa sociedade. Então, vivemos em uma ideologia que domina, os ambientes intelectuais e culturais de nossa sociedade. Onde eles dominam? Universidade, jornalismo, cinema, a mídia, né? As redes sociais, a televisão. Eles dominam com esses ensinamentos. Essa influência não deixaria de atingir a fé cristã. Há um movimento intelectual dentro do meio evangélico que busca desconstruir a visão conservadora da Bíblia, relativizando assim os grandes ensinamentos milenares, quer dizer, de anos, que herdamos de nossos antigos pais. É preciso estar consciente a respeito desse movimento. O grande problema não é eles quererem viver da forma que eles querem. O grande problema é eles doutrinarem a sociedade como um todo que aquilo é certo. Então é aí que a igreja se posiciona. Não, nós não vamos viver dessa forma, nós não aceitamos isso. Então eles querem relativizar a Bíblia para fazer a Bíblia perder a autoridade para que nós e os outros venham a aceitar isso. E nós não podemos. Então é por isso que vamos estudar a lição de hoje, porque eles têm essa trama, né? Essa sutileza. O que vamos ensinar, professores? Objetivo da lição: destacar os aspectos desconstrucionistas e relativistas a respeito da Bíblia. Eles tanto querem desconstruir as verdades da Bíblia, desconstruir a nível de acabar, como também relativizar algumas verdades. Não, isso não é bem assim, cada um entende da sua forma. 2. Explicar o processo de construção de narrativas para criminalizar a opinião doutrinariamente conservadora da Bíblia. 3. Pontuar as novas metodologias e teologias a partir da relativização da Bíblia. E 4. Afirmar que a Bíblia é um livro revelado e inspirado por Deus. O tópico 4 é o que vai nos dar a base para podermos saber que devemos defender a palavra de Deus, haja o que houver, custe o que custar. Que método devemos usar? Como professores, podemos citar alguns casos de líderes que se denominam cristãos e defendem a liberação do aborto, a normalização da homossexualidade, etc. Então você que é professor, se você tem acesso a alguma informação de algum líder evangélico, de algum pastor, de algum dirigente, né, alguém que está defendendo aí liberação de aborto,
questão de homossexualidade, você pode citar isso na sua classe, né? Às vezes pode ter até algum aluno que tem informação sobre isso, você pode abrir para ele poder falar, né, sobre isso que ele leu, e é importante para vocês saberem que de fato isso está acontecendo. Isso ajudará os alunos a entenderem que existem casos reais do que será tratado nessa lição. Porém, como professores, precisamos ensinar à nossa classe que essas ideias defendidas por qualquer pessoa que se diz cristã estão relacionadas com a proposta de desconstrução e relativização da interpretação e dos valores da Bíblia como palavra de Deus. Então, seja quem for, se começar a ensinar isso, ele está indo contra o que a palavra de Deus diz. Então ele está trazendo falsos ensinamentos. Pode ser muito conhecido, pode ser muito famoso no meio evangélico. Se entrar por esse caminho, ele está promovendo falsos ensinos. Como concluir a lição? Incentive seus alunos a lerem bons livros que valorizam os antigos postulados da Bíblia como palavra de Deus. Obras como A Origem da Bíblia, Bíblia através dos séculos, editadas pela CPAD, dentre outras, são um grande auxílio para este trabalho apologético a respeito da Bíblia. Por que às vezes aqui eu indico alguns livros? É muito difícil você saber que livro vai ler. Nós, de forma geral, já temos uma dificuldade enorme de leitura. Não fomos criados com o hábito de ler, mas temos que ler. Como cristãos, temos que ler. Precisamos ler, estudar a palavra de Deus, estudar outros livros também que vão trazer um entendimento daquilo que a palavra está dizendo, porque a nossa base é a Bíblia. Então eu indico aqui. Primeiro livro que eu indico é Os Ataques contra a Igreja de Cristo, que é o livro base, o livro de apoio da nossa lição, da nossa revista do terceiro trimestre. Então, se você quer adquirir, eu já mostrei para você como acessar o link. Agora você já sabe como acessar o link, né? Direitinho lá embaixo na descrição. Ou se você está na TV, aponte a câmera para o QR Code. Temos a Bíblia através dos séculos, do saudoso pastor Antônio Gilberto. Ele já partiu. Esse livro te dá um panorama da Bíblia através dos séculos. É um livro que vale a pena você adquirir, tá? Se você não pode adquirir vários livros, mas tem esse aí que vai te dar uma boa base no assunto bibliologia, tá? E temos A Origem da Bíblia. Esse aqui é um livro mais denso, né? Um livro mais grosso, no qual tem estudos mais detalhados. Se você quer uma coisa mais simplificada, eu ficaria com esse. Se você quer um aprofundamento maior, aí você pode adquirir esse. Todos eles, os links estão na descrição. Aviso importante, o link dessa aula e do slide em PDF também está na descrição. Já mostrei como você deve fazer. Se está na TV, aponte a câmera do celular para o QR Code, você vai para o meu site, desce lá, pastor, mesmo assim ainda tenho dificuldade. Meu amado, minha amada, deixa eu ver se tem aqui uma forma de eu mostrar para você rapidinho como é que você pode acessar, sabe o quê? O vídeo que eu preparei exclusivamente para que você possa ter acesso aí. Deixa eu tirar aqui, ó. Deixa eu mostrar para você aqui, ó, rapidinho, ó. Deixa eu mostrar onde está o vídeo, ó. Vai descendo, tá vendo? Em vez de você descer, você vem aqui em vídeos, ó, em cima aqui, ó. Clica aqui, ó, nessa abinha, ó. Vídeos. Hoje eu tô dando aula e ensinando a mexer também no YouTube. Vamos lá, vídeos, ó, tá aqui, ó, vai descendo, ó, aqui, ó, aprenda a baixar os arquivos em PDF, tá aí. Faz esse procedimento, clica aí, assiste que você vai ficar assim, ó, muito bom em saber baixar os arquivos gratuitos aqui no site, aqui no canal. Vamos lá, um aviso, uma novidade para vocês. Vocês são professores, vocês são alunos, mas às vezes vocês conhecem alguém da igreja que sempre está mandando fazer cartaz para eventos. Nós temos aí cartaz digital a partir de R$19,90. Você pode entrar em contato através do 971764015 com a minha esposa, Ângela Manhãs Luna, e você pode aí ver a arte, quanto vai ser e encomendar. Eu acho que é algo bom aí para a igreja, então por isso eu faço um anúncio aqui rapidinho, menos de 1 minuto. Introdução, vamos lá? Não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. É novidade? Não. Quem estuda a história da igreja, quem estuda a história, sabe que não é novidade. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas. Ou seja, eles tinham maneiras diferentes de atacar. Às vezes seus exemplares foram queimados. Que isso, pastor? Eles queimavam Bíblia? Queimavam, calma aí.
Outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária, ultrapassada, né? Desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e épocas sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Nos dias do feroz imperador Diocleciano, quem estuda a história da igreja conhece o que eu vou falar aqui agora. Se você não estuda história da igreja, realmente fica difícil, porque você não conhece nada. Você precisa estudar as origens. Tudo. Ah, pastor, mas na Bíblia vai até lá. O livro de Atos, a igreja primitiva, as cartas, termina com Apocalipse e parou. Não, a história da igreja não parou, não. Ela continua, ali foi o início, Atos foi o início. Mas se você ler livros sobre a história da igreja, você vai ver o que acontecia com a igreja. Então você vai se situar e vai conhecer melhor sobre isso, as perseguições. Às vezes tem crente que fica alarmado, eu estou sendo perseguido. Irmão, isso não é nada. O que eles faziam no passado contra a igreja, isso não é nada. Na própria Bíblia, no Novo Testamento, tem partes mostrando Tiago sendo morto à espada. Em Atos 12... Pedro estava preso, não conseguiram matar ele naquele momento, mas mais tarde, depois, anos depois, ele foi morto também, segundo a tradição, crucificado de cabeça para baixo. A história da igreja vai relatar vários fatos que foram acontecendo. Então, assista, pesquise, compre livro. Eu já indiquei aqui no canal uma vez um livro chamado História do Cristianismo. Desde o início lá da igreja primitiva até o século XX, esse livro narra. Coisas terríveis foram acontecendo. Então esse imperador Diocleciano, que teve no poder em 284 a 305 depois de Cristo, os perseguidores dos cristãos destruíram quantas cópias acharam das escrituras nesse tempo. Durante 10 anos, Diocleciano mandou vasculhar o império para destruir todos os escritos sagrados. Todos. Ele chegou a julgar que tivesse destruído tudo, pois mandou cunhar uma moeda comemorando tal vitória. Aquele livro que eu indiquei, né, a Bíblia através do século, contra isso. É só você adquirir, tá? Hoje não é diferente. Os ataques continuam, mas com métodos diferentes, como já foi dito. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Recentemente teve aí um moço aí que fez isso, né? Teve até crente defendendo ele, disse que não foi bem nesse contexto, mas vai ver o vídeo completo e vai ver se realmente ele não estava defendendo a atualização da Bíblia para adequar a Bíblia a comportamentos da atualidade. E por isso ele foi punido, foi excluído, né, da convenção que ele pertencia, e fizeram muito bem, fizeram muito certo. Com falso mestre não tem conversa. Ele precisa ser realmente corrigido e acabou. Não tem conversa. Você vai ver que Jesus não dava facilidade para fariseu, para saduceu, para escriba, não dava facilidade. Você vai ver que Paulo não dava facilidade para falsos apóstolos, os homens do passado não davam, os profetas do passado não davam facilidade para falsos profetas. Por quê? Porque isso contamina a igreja, contamina o povo de Deus no Antigo Testamento e contamina a igreja. Isso aí não é brincadeira. Ah, pastor, mas tem que falar com amor. Sim, com amor precisamos falar, mas temos que combater o comportamento errado. É irmão, se diz irmão, mas está ensinando heresia. Então não tem conversa, tem que ser combatido por quem é devido. É claro, são os líderes que vão fazer esse combate. Como membro da igreja, você não vai poder sair por aí fazendo esse tipo de coisa, porque você vai ter alguns problemas em relação a isso. Agora, todos devem não aceitar esse tipo de coisa. Existe no meio dos que afirmam isso aqueles que se dizem cristãos. E como é que alguém vai ser cristão querendo atualizar a Bíblia? Que história é essa? Pastor, por que as letras aparecem às vezes em preto e vermelho? Em preto é o que está na lição, na revista, igualzinho. Em vermelho é o comentário sobre o que está escrito aí, tá bom? Existem pastores defendendo isso. Que isso, pastor? Tem pastor defendendo homossexualismo. Tem pastor defendendo aborto. Tem pastor defendendo liberação de drogas. E aí? Como é que faz? Você vai aceitar isso? Ah, mas ele é pastor. Qualquer um pode ter um título de pastor. Ainda mais na atualidade. Eles nem vão no lugar para ser credenciado da forma correta. Eles aparecem no cenário como pastores. Eles se consagram. Eles compram uma credencial. Às vezes a pessoa pensa que isso é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira não, gente. A pessoa precisa ter um tempo realmente, a pessoa realmente precisa ser reconhecida. Eu, pela bondade de Deus, não sou melhor do que ninguém. Mas eu fui separado ao ministério pastoral
pela CEADESPEL, convenção em São Paulo na época. Eu sou do Rio de Janeiro, mas o meu pastor, saudoso pastor, ele era convencionado, tá, na CEADESPEL de São Paulo. E aí eu fui levado. Tenho 26 anos de de ordenação. 26 anos. Fui separado no ano de 1996. Tem gente que aparece no cenário do nada. Depois fui pertencer à Convenção SEADER aqui do Rio de Janeiro, que é extremamente conhecida. Pastores conhecem, é claro, óbvio. Então, isso não é brincadeira, mas tem gente que aparece no cenário do nada. E aí começa a ensinar um monte de coisa que a Bíblia não diz. Geralmente esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. O que é isso? Querem adaptar a Bíblia para que ela não se oponha ao comportamento das pessoas. Ah, eu quero namorar, a pessoa quer namorar com uma pessoa do mesmo sexo. Não, a Bíblia não pode condenar isso. Então, já que tem textos que condenam isso, Romanos 1 fala sobre a questão de homem com homem, mulher com mulher. Não. A gente tem que arrancar esse texto daqui, ou então tem que atualizar, ou então tem que dizer, não, aquilo era para aquela época. Mas o texto que nós lemos na leitura bíblica em classe, diz que toda escritura inspirada é útil, e para todo o tempo, não é só para aquele tempo, tá bom? Isso aqui é importante. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada, dar um novo significado. Em outras palavras, para ele, a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou no mínimo mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Em outras palavras, eles estão chamando Deus de um ser limitado. Ele é um ser limitado que não tinha conhecimento que os tempos viriam. Ou seja, o que eu faço com a onisciência de Deus? O que eu faço com a presciência de Deus? O que eu faço com a soberania de Deus? Quando eu estudo na teologia sobre Deus, eu aprendo sobre seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. Presciência, onisciência, soberania são atributos incomunicáveis. O que eu faço com isso? Porque então Deus é um leigo na visão deles. Não é o Deus criador. É um Deus aí com letra minúscula. Porque ele não sabia que as pessoas se comportariam assim? Ou isso já não tinha acontecido no passado, no tempo de Noé? Ou não estava acontecendo no tempo de Sodoma e Gomorra, quando Deus extermina todo mundo? Irmãos, em nome de Jesus, Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo, ele é santo, ele é amor, mas ele é santo. Amar não é aprovação de conduta. Então nós temos que ter cuidado. Um pai ama, mas ele disciplina, ele corrige. Já leram Hebreus 12? Já leu Hebreus 12? Hebreus 12 fala que Deus, como um pai, ele corrige. Ele corrige porque ele é um pai. Quem é pai corrige. Mas não, eu amo, então eu vou fazer tudo que meu filho quiser. De forma nenhuma, de maneira nenhuma, certo? No primeiro trimestre desse ano de 2022, estudamos sobre a supremacia das escrituras. Quem lembra? Você lembra? Estudamos. Tem todas as aulas aqui no canal. Um tema extremamente relevante para se entender sobre o valor das escrituras e assim rejeitar e se posicionar contra essa proposta de atualizar a Bíblia, pois foi mal traduzida e mal interpretada e mal aplicada. A gente tem como se posicionar e dizer não pode ser atualizada nada. Devemos, inclusive, repassar algumas lições daquele trimestre para fixar bem em nossas mentes tais ensinamentos. Aqui no canal estão disponíveis 13 aulas, conforme eu apresento a seguir, tanto para quem está assistindo pela TV, como quem assiste pelo celular. Você vê aqui, ó, que a CPAD está fazendo uma continuidade de instrução. No primeiro trimestre, a supremacia das escrituras. A Bíblia é o que comanda tudo para o cristão. No segundo trimestre, os valores que são tirados dessa Bíblia. E no terceiro trimestre, os ataques que são deferidos contra a igreja, contra os valores do segundo trimestre e contra a própria Bíblia que ensina os valores do segundo trimestre. Você está entendendo como isso é muito sério? Conheça como acessar a playlist pela TV e pelo celular, a playlist do
primeiro trimestre de 2022. Eu abro aqui para você, ó. Tá aí, ó. Se você acessar aí, de repente você tá na TV e você acessar por aqui, você vai ter acesso. Basta que você chegue na aba aqui, ó. Vai ter aí, ó, perto da minha foto embaixo, tem início, vídeos e playlist. Clique em playlist. Uma vez que você clica, ó, olha as playlists abertas. Agora você vai ter que pegar essa setinha do lado aqui, ó. E, ó, que tá aqui, ó, do lado. E vai, ó, passando. E aqui você chegou, ó. Ó, tô passando aqui, ó, a supremacia das escrituras. Uma vez que você clica aqui, ó, vai abrir. Deixa eu pausar aqui, ó. Ó, vou descer aqui, ó. Todas as aulas. Então você tá na TV? Tem como assistir por aqui. Se tá na TV ou no computador, dá para assistir por aqui, do jeito que eu tô mostrando. Tá bom, pastor. E se eu estiver no celular? Como é que eu vou fazer para poder assistir as aulas nesse caso? Se eu tô no celular. Porque aí o senhor tá mostrando na TV. E se eu tô no celular? Ah, no celular? No celular a gente faz aqui, ó. Novamente, você tá no YouTube de forma geral. Mais uma vez, vai aí nessa lupinha, como eu já mostrei para você aqui, ó. A lupinha aqui, ó. Já mostrei para você. Você vai clicar na lupinha, vai botar Pastor Mário Luna. Você vai entrar no meu canal. Uma vez, ó, tá aqui o meu canal aqui, ó. Pastor Mário Luna. Você vai entrar no meu canal. Uma vez que você entre no meu canal, agora entrou. Aí você vem aqui, ó. Em cima, ó, aqui, ó. Playlist. Clica aqui, por favor. Uma vez que você clicar aqui, ó. Vai aparecer aí pra você. Tá vendo as playlists? Não estão completas, porque tem essa setinha aqui que você precisa fazer o quê? Clicar nela pra abrir. E aí você vai descendo. Olha aqui o que eu tô falando pra você. Essa aqui, ó. Ó. Essa que eu acabei de colocar aqui, ó. Essa aqui, ó. Supremacia das Escrituras. Você vai clicar nela, ó. Vou clicar só pra você poder ver, ó. Vai abrir. Uma vez que abra, você vai descendo, ó, e vai escolher a aula que você quer assistir. Vai falar sobre, ó. Tá aí, ó, a autoridade da Bíblia, a inspiração divina da Bíblia, a inerrância da Bíblia, a estrutura da Bíblia, como ler as Escrituras, tá? Para não dar uma interpretação errada, a Bíblia como guia, a Bíblia transforma pessoas, então tem tudo aí para você poder aproveitar e saber como acessar, tá bom? Pastor, o senhor perdeu um tempo ensinando isso. Irmãos, se você sabe mexer no celular e você é um expert, você tem aí uma boa desenvoltura para mexer, glória a Deus. Mas tem gente que tem dificuldade, eu não quero perder essas pessoas. Eu quero ajudar essas pessoas a conseguir achar o conteúdo. Às vezes elas confundem uma coisa com a outra. Então tenha um pouquinho de paciência, por favor. Por favor. Tópico 1, vamos lá. A Bíblia e o espírito desta era. A desconstrução. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. O que são esses termos? Todos esses termos são considerados um neologismo. Desculpe. O que é um neologismo? Isso significa atribuição de novos sentidos a palavras já existentes na língua. A palavra já existia, mas eles estão dando um novo sentido. De fato, é uma desconstrução. Por exemplo, conservadores. Sempre foi uma palavra boa. Conservar não é bom? É bom. Você vai na feira, compra legumes. Onde você tem que colocar para conservar? Na geladeira. Você vai no supermercado, compra carne. Onde você tem que colocar para conservar? Na geladeira, no congelador. Então, conservar é uma palavra boa. Só que eles estão dando um novo significado para a palavra, como se conservadores fosse algo ruim, fosse um grupo dentro da sociedade que rejeita a prática deles e por isso eles precisam ser discriminados, perseguidos, não aceitos. Eles querem que essas pessoas sejam varridas. Para eles não faria nenhuma falta se a igreja não existisse mais. Por quê? Porque para eles conservadores é uma coisa ruim, mas conservador nunca foi e nunca será uma coisa ruim no sentido que a palavra tem. O termo, por exemplo, pós-verdade significa que os fatos objetivos, ou seja, as metas, têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e às crenças pessoais. O que isso significa, pastor? Quem defende essas coisas não se importa com verdades que sempre nortearam a boa conduta. Não importa o que dava certo, o que era certo.
Mas o que vale agora é o relativismo. Não tem verdade absoluta. Tá? Não existe verdade absoluta, como está na Bíblia. Eles tentam moldar a opinião pública, apelando para suas emoções e crenças pessoais. Então eles começam a ver o que as pessoas sentem, e o que as pessoas desejam, e o que as pessoas acreditam. Então vamos dar para elas o que elas querem. O que elas querem? Liberdade sexual, poder fazer o que eu quiser, quando quiser, com quem eu quiser, e não ser mal visto por isso. Então vamos promover a imoralidade sexual. Ah, esse negócio de estar preso no casamento? Ah, não. Vamos normalizar o divórcio, de uma forma que as pessoas possam estar livres. Casou hoje, 3 meses depois, 1 mês depois, pode se separar e ninguém vai ficar olhando com um olhar discriminatório. Não, de forma nenhuma. É claro que nós não temos direito como cristãos de ficar julgando ninguém, mas apenas saber que aquilo não é certo, mas nem isso eles querem ouvir. Eles não aceitam que se diga que aquilo está errado. Então é isso que eles querem atender às necessidades das pessoas nesses pontos. Ou seja, desejos, os anseios da natureza pecaminosas livres para fazerem o que quiserem. E isso não é aceitável pela Bíblia. Afinal de contas, quem não quer ver seus desejos sendo realizados? Quem não quer? Que está entregue à natureza pecaminosa. Jeremias 17:9, olha o que diz. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Uma sociedade que caminha pelo que cada um acha e sente, ruma para a destruição. E não tem limite, não tem regras. Isso abre a porta para um desequilíbrio total na vida em sociedade. As crianças são afetadas, os adolescentes são afetados, os jovens são afetados. Por quê? Porque não tem um ponto, um norte para poder seguir. Cada um tem sua própria verdade. Chega um, fala que o adultério é errado, o outro diz que o adultério é correto. Um diz que o adultério é prejudicial, o outro diz que o adultério é bom. O que tem? Qual é o problema? Um diz que ter uma esposa só é bom, outro diz que ter 2, 3, 4 é bom. Aí diz que não ter mais de uma é ruim. Você está entendendo? Então como é que a criança vai ter um padrão? Como é que o adolescente vai ter um padrão? Como é que o jovem vai ter um padrão? E como eles são a geração que vão assumir futuramente, ou seja, eles serão os adultos de amanhã, imagine essa nova geração doutrinada dessa forma. Como é que vai ser a sociedade do futuro? Com os nossos netos? Com filhos? Para quem está tendo filhos agora também? Crianças, né? Porque muitos já têm filhos aí com 20, 30, 40, mas eu estou falando para aqueles que estão sendo pais agora. Como é que isso vai ser? Com essa desordem, com esse desequilíbrio, a igreja vai ficar assim, de braço cruzado, olhando sem falar nada. Não, é porque a gente é crente, a gente não precisa se meter em nada disso, tem que ficar quieto. É mesmo. Engraçado, Jesus combateu os valores errados no seu tempo. Paulo, Pedro, Tiago, João e outros mais combateram os valores errados no seu tempo. Os profetas combateram os valores errados no seu tempo. E a igreja da atualidade, com medinho, né? Tá com medo, né? Não tem coragem, não quer se meter, cada um faz o que quiser, não vai falar nada, vai ficar quieta, não vai pregar a verdade, não vai ensinar. É claro, sem discriminar, sem ofender, sem perseguir, sem maltratar. A igreja não pode maltratar ninguém. Mas falar que a prática, a conduta, o comportamento é errado de acordo com a palavra de Deus e mostrar na Bíblia que aquilo é errado, isso a igreja pode fazer. Sem nenhum problema. Tá bom? O humanismo predomina. O que é o humanismo? Pois o homem reivindica estar no centro. E o egocentrismo faz com que cada um se importe apenas com seus interesses e cada vez menos com o interesse do próximo. Esse é o cenário que nós estamos vivendo. Eu quero meus desejos satisfeitos e primeiro sou eu. O outro também pode fazer o que ele quiser, mas a primazia é minha. A posição primeiro é minha, primeiro sou eu que tenho direito, eu. Você não vê como é que está aí as pessoas? Elas não têm paciência, muitas delas, para nada. Chega num lugar que ela sabe que vai enfrentar uma fila, ela já começa a espraguejar, a reclamar, entendeu? Ela fica extremamente aborrecida, maltrata pessoas que estão ali também. Por quê? Porque não tem paciência, porque primeiro eu.
Todo mundo sabe que se você for no início de mês no supermercado, eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu trabalhei muitos anos em supermercado. Então, de supermercado eu entendo um pouquinho, tá bom? De forma moderada aqui, né? Forma simples, um pouquinho eu entendo de supermercado. Todo mundo sabe que a partir do dia X dias, no finalzinho do mês, no início do mês, o supermercado tá lotado. Então, se você sabe que você vai chegar lá e o supermercado vai estar lotado, você tem que se preparar psicologicamente. Você vai ter que esperar, mas não quer esperar. Por quê? Porque é a minha vontade, é o meu querer, tem que ser do meu jeito. Não funciona assim. Então nós estamos caminhando para o caos. E o humanismo promove o homem para o centro. Risca Deus, homem no centro e as minhas vontades em primeiro lugar. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, né? Que é aquela questão lá, né, de... Quando você pega aqui, essa questão aqui, ó, de pós-verdade, fim das certezas, cultura líquida, desconstrução, são termos diferentes para nomear a mesma coisa, tá? Em palavras mais simples, esse novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas sobretudo seu conjunto de valores éticos, morais e espirituais. Então eles querem destruir por completo a influência que o cristianismo trouxe sobre a sociedade ocidental. Romanos 12:2 diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. E a gente quer imitar. Eles estão promovendo imoralidade sexual e praticando, nós também vamos praticar. Eles estão achando normal matar crianças, aborto, nós também vamos fazer. Eles estão achando normal estar se relacionando com mais de um cônjuge, a gente também vai fazer. Não, a igreja não pode fazer isso não, tá aqui, ó. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. E isso aqui não é só na carta de Paulo não, de Romanos não. Isso está em toda a Bíblia. Deus várias vezes recrimina, condena, traz juízo sobre o seu povo. Por quê? Porque começaram a imitar o comportamento e os costumes do mundo. No livro de Juízes, Deus disse para o povo assim: conquiste a terra prometida. A terra prometida. Expulse os moradores que lá estiverem. Porque a terra é minha. E eu dou para quem eu quiser. Deus estava mandando, tira eles e vocês assumem. A terra é minha, eu dou para quem eu quiser. Essa foi a fala do próprio Deus. Mas isso é injusto. Você acha, mas Deus não acha. Ele é o dono da terra. Filhos desobedientes. Aliás, na verdade, pessoas desobedientes. Porque para ser filho tem que aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Eles não tinham aliança com Deus, esses outros povos, só Israel. Então ele manda expulsar. O que Israel faz? Para tirar proveito. Não, pode ficar aí. Basta vocês pagarem impostos. Fica aí. Ou seja, eles estavam ganhando lucro em cima de uma terra que não pertencia a eles. Eles não tinham como alugar a terra, né? Dar a terra para alguém. Quem dá a terra era Deus. Naquele tempo ele estava mostrando, sou eu que dou a terra. Antigo Testamento, tá? Tô falando do Novo Testamento, do nosso sistema dos dias de hoje. Tô falando lá no Antigo Testamento. O que acontecia? Eles deixavam o povo que não servia a Deus junto com eles. O que daqui a pouco eles estavam fazendo? Imitando o seu comportamento. Só que a igreja vai conviver com um povo que não serve a Deus. Não tem jeito. A igreja não é uma nação. A igreja é o corpo de Cristo. É diferente. Israel era uma nação. A igreja não é uma nação nesse sentido. Então ela vai conviver, mas ela não pode o quê? Imitar o comportamento e os costumes deste mundo. Mas deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Como é que vem a mudança? Mudança de entendimento. Renovação de mente. Através do quê? Ensino da palavra de Deus. Se as pessoas não quiserem estudar a Bíblia, nunca vai ter renovação. É por isso que a igreja tem que promover estudos sobre esses assuntos da atualidade, sobre a palavra de Deus em forma geral. Usar a palavra para combater. Está sempre promovendo palestras, seminários, simpósios, o que você queira chamar de nome, aí é com você. Mas precisa pegar pessoas, treinar pessoas e dar elas condição para ensinar a igreja, porque senão muitos serão enganados com esses ensinamentos que trazem facilidades de vida. Modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus vem por meio do quê? De uma mudança de entendimento que é fruto do quê? Ensino da palavra. Enfim, é uma nova forma de pensar e agir diferente daquela que estávamos habituados a enxergar. E muita gente está aceitando. A consequência disso tudo é a relativização das escrituras. Olha o que diz Isaías 5:20.
Ai dos que ao mal chamam bem e bem mal. Tem muita gente mudando aí. E fazem da escuridade luz e luz escuridade. E fazem do amargo doce e doce amargo. Mudança de valores, inversão de valores. É uma inversão de valores onde coisas que outrora eram erradas hoje são certas. E os valores que eram certos passam a ser errados. E como a Bíblia se opõe a esses valores errados, eles querem atualizá-la para mudar o que está escrito, se encaixando à sua forma de pensar. Então você entendeu aí sobre essa desconstrução. Agora o relativismo, que é aqui que mora todo o perigo. Quando você relativizar alguma coisa, acabou a verdade daquilo. Cada um tem sua verdade. É isso que eles estão promovendo. Eu posso achar que uma coisa está certa, outro pode achar que aquilo que eu acho que está certo está errado, o outro pode achar que está certo e está errado ao mesmo tempo, tanto faz como tanto fez. Não é assim que funciona. Dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. É por isso que você tem que estudar a Bíblia. Ela é uma verdade absoluta, não pode ser negociada. Deus diz e acabou, tá dito. Ah, mas eu não quero... Por isso que o materialismo e o ateísmo, que nós estudamos na lição 5... Se não me falha a memória, porque é tanta lição 5, isso mesmo, tá? Promove justamente riscar Deus da vida humana. Porque uma vez que risca Deus, para que seguir a Bíblia? Se Deus não existe, a Bíblia também é um livro qualquer. Então é assim que eles vão tentando desconstruir as coisas. Agora imagine um jovem na universidade sendo ensinado que Deus não existe, que isso é produto da nossa imaginação, e ele foi para lá sem estrutura bíblica. Ele foi para lá sem conhecimento da palavra de Deus suficiente. O que ele vai ser? Engolido. E aí, tem uma estatística aí que diz que mais de 70% dos jovens que vão para a universidade, que são cristãos, acabam se perdendo. Por falta de quê? Estrutura, conhecimento da palavra de Deus. Então, foque nos jovens. Não adianta fazer eventos para os jovens apenas para eles cantarem, não. Faça eventos para eles aprenderem a Bíblia, a palavra, para se defender dos ataques da atualidade. Tem que trazer algo contemporâneo, pegar a Bíblia, os ensinamentos e aplicar para os acontecimentos dos dias atuais, em nome de Jesus. Tá? Então, dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absolutos. Tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade e de forma sorrateira na igreja. Isso não é de hoje não, filho. Amado, querido, querida. Isso não é de hoje não, isso vem há anos. É uma construção calma, gradativa, até chegar ao que nós estamos vendo hoje. Tá pensando que isso aconteceu da noite pro dia? Tu dormiu ontem e acordou hoje, tá assim? Não! Há anos... E muitos de nós, como igreja, estávamos assim, ó, fechando os olhos para tudo. E alguns pastores, corajosamente, pouquíssimos, às vezes, alertando já há anos atrás. E a igreja assim, ó. E hoje nós estamos vendo o resultado. E aí, ao ponto de termos que fazer uma revista para tratar do assunto, para conscientizar a igreja da atualidade. Parabéns à iniciativa da CPAD, da CGADB, para acordar-nos cristãos, igreja pentecostal, as Assembleias de Deus, igrejas pentecostais que usam essa revista, ou não pentecostais que usam a revista, de repente usam também algumas das nossas revistas, porque isso aqui é importantíssimo. Ou acordamos para a realidade, ou vamos sucumbir. Isso não quer dizer que a igreja vai ser destruída, mas muitos crentes vão sair da fileira de batalha aceitando isso tudo. Na verdade, como disse, há muito tempo já vem acontecendo isso. Não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo e errado. Qual é o parâmetro? Não tem. Ainda mais se você relativizar a Bíblia. Aí que não tem mesmo. Tudo é relativo. Significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Eu tenho o meu ponto de vista, você tem o teu. Ainda diz assim, esse é meu ponto de vista. Ei, seu ponto de vista tem que estar baseado, sabe aonde? Nas escrituras. Tá na Bíblia? Tá. Não tá na Bíblia? Então esse ponto de vista é seu. Não é algo que possa ser imitado, porque é seu, não é bíblico, tá? De forma prática, isso significa o seguinte, se baseando nas lições que já estudamos até aqui, e eu já mostrei algumas lições. Eles defendem que a graça permite que vivamos de acordo com os nossos desejos. Estamos debaixo da graça, faz o que você quiser.
Relação sexual entre solteiros, de alguém casado fora do casamento, relacionamento entre pessoas do mesmo sexo é perfeitamente aceito, pois é um ponto de vista entre muitos. Tá entendendo aqui? Olha só o que está acontecendo. Se alguém é casado, tem relacionamento sexual fora do casamento, é adultério. Para eles, não é adultério, irmão. O que tem? 2 solteiros? Fornicação? Não. Nada a ver. Pode experimentar antes para depois saber se é bom, para depois casar. Esse negócio de primeiro casou. Não. Nada disso. Não existe mais isso, segundo eles. Aproveita. Viva a vida. Como se a vida fosse aqui e agora. Os ateístas acreditam que Deus não existe. Então não existe vida futura. Materialista não acredita que vida futura exista. Acabou, morreu, terminou. Então aproveite tudo que puder. De forma nenhuma. Esse já é um velho ensino do gnosticismo lá no final do 1º século para o 2º século, que ganhou grande força. Que ensinava que o corpo era ruim e a alma era boa. E já que o corpo era ruim e não servia para nada, fizesse o que você quisesse. Havia uma vertente dentro do gnosticismo que já ensinava sobre isso. E aí? E aí nós estamos vendo sendo repetido esse mesmo ensino hoje. De uma outra forma, mas é o mesmo ensino. Faça o que você quiser com o seu corpo. Então o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo é perfeitamente aceito. Pois é um ponto de vista entre muitos. Eles defendem que o divórcio pode ser realizado por qualquer motivo. Antigamente uma pessoa, primeiro, ela, para poder passar por esse processo, vinha o desquite. Passava algum tempo, às vezes anos, para conseguir um divórcio. E de fato está divorciado. Hoje tem gente conseguindo divórcio e olha, na esfera pública. Eu não estou falando de advogado particular, não. Estou falando na esfera pública. Em menos de 3 meses, 2 meses, já se tem gente divorciado. É a facilidade que estão dando para poder diluir a família, diluir o casamento. Antigamente era difícil. Hoje é muito fácil se divorciar. Muito rápido se divorciar. Mas isso quer dizer que os cristãos vão seguir esse caminho? Claro que não. Tá? Claro que não. Casamento com mais de um cônjuge não tem problema, pois o que importa é o amor. Poliamor, inclusive, segundo eles. Não se considera... Quer dizer, não tem problema. Não tem problema. Casamento com mais de uma pessoa. O Brasil não aceita casamento com mais de um cônjuge ainda, legalmente falando. Mas já dá a condição da união estável. Então o homem vai lá e ele pode ter 2 mulheres, união estável. Ou tá casado com uma e fazendo união estável com outra. Agora imagine começar a aparecer pastores, presbíteros, onde a Bíblia diz casado com um cônjuge, com uma mulher. Está na Bíblia. Paulo deixa isso muito claro. Qualificação para presbíteros, pastores, evangelistas. Qualificação. Isso é para todo crente, que o casamento é monogâmico, mas um oficial da igreja, um obreiro da igreja, que seja casado com uma mulher. Com uma mulher. Nesse caso. Não com 2, não com 3, porque havia já isso naquele tempo. Tá? Continua, pois o que importa é o amor. Não se considerar homem ou mulher também é correto, dizem eles. Não ter gênero, gênero neutro, não binário. Já estudamos sobre isso. Por isso, na visão deles, a Bíblia precisa ser atualizada, pois ensina que tudo isso é pecado. Então, já que a Bíblia condena, atualiza ela, que ela não condena mais e está tudo certo. Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre vários outros. Ou seja, eles colocam a inerrante, infalível, inspirada palavra de Deus no nível do pensamento humano. Quer dizer, o Criador que inspirou para escrevê-la, passa a ser um ser como qualquer outro. Isso quer dizer que no pensamento deles a Bíblia não tem autoridade normativa para a vida das pessoas. Porém, nós sabemos que Jesus é o mesmo. Tá aí, Hebreus 13:8. Um dos atributos de Deus é que ele é imutável. Por isso sua palavra também é imutável. 1 Pedro 1, 24 e 25, olha o que diz. Porque toda carne é como erva. E toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor. Versículo 25. Mas a palavra do Senhor faz o quê? Permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra de Deus permanece para sempre. A igreja está sendo atacada em muitos lugares. E em muitos lugares o que impera é o analfabetismo bíblico. E é aqui que está o problema. Que a igreja está sendo atacada e muito crente vive do que acha, não do que a Bíblia diz.
Ah, eu acho que é assim. Ah, faz isso. Tempo do juízo, cada um fazia aquilo que parecia bem aos seus olhos, porque não existia rei para liderar. No dia de hoje estamos vivendo isso. Se não me falha a memória, Juízes 21, 25 diz isso. E está acontecendo a mesma coisa. Se não me falha a memória, não. Estou com a Bíblia aqui perto de mim. Não tem necessidade de eu errar, já que ela está aqui do meu ladinho, pronta para ser usada. Vamos ver o que diz. Tá? Vamos ver o que diz, porque aí eu não preciso errar, né? Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Não é porque você acha que uma coisa é certa que ela é certa. Você acha, mas a Bíblia diz que é certa? Então, só vai ser certa se for. Então nós temos um analfabetismo bíblico. Muita gente não gosta de estudar a palavra, muita gente é contra estudar. Tem crente, inclusive, que defende que até estudar a Bíblia, não é só teologia, não, é a Bíblia. Porque teologia é estudar sobre Deus, sobre as coisas de Deus. Ninguém pode se tornar carnal estudando sobre as coisas de Deus. Pastor, eu conheço gente que foi estudar e ficou carnal. Ele já era carnal. Ele não ficou, ele já era. Isso só ficou mais acentuado, mas ele já era. Ele ficou soberbo. Ele já era soberbo. Ele não é soberbo só porque estudou a palavra. Ele já era soberbo em todas as áreas. Não adianta você falar isso, porque isso não é verdade. Motivação errada. Então estudar a palavra de Deus é importante. E para de dizer que a letra mata e o espírito vivifica. Procura um comentário bíblico, por favor, para saber o que é a letra nesse texto. Ou então leia em outra versão, porque vai ter uma versão que vai dizer para você que a letra ali é a lei. Ninguém é salvo através da lei. Somos salvos através do Espírito, no qual recebemos uma nova natureza. O Evangelho trouxe para nós a condição de sermos aceitos na família de Deus. Ali é um contrato entre a lei, a velha aliança, lei, e a nova aliança em Cristo Jesus. Não é letra no sentido de estudo, meu Deus do céu. Jesus, tem misericórdia da gente por causa desse analfabetismo bíblico. Vai estudar e procurar comentários, livros para entender o que o texto diz. Não faz isso. E aí é feio, alguém vê você falar isso e fala assim, meu Deus, não conhece nada. E fala com uma certeza, não, que a letra mata, não estuda não, muito não, senão você vai ficar fanático. Não estuda teologia, senão você vai ficar árido, frio, vai ficar frio se não praticar. Sabe qual é o erro? Preste atenção. Conhecer, praticar e para aqueles que dão aula, ou então para o crente de forma geral, ensinar. Falar da sua fé para outras pessoas. As pessoas pulam do conhecer para ensinar e não querem praticar. Qualquer pessoa que pular o segundo passo realmente vai ficar frio, vai ficar árido. Mas a culpa não é da palavra não, a culpa é minha. Sendo assim, é muito fácil convencer muitos cristãos que suas verdades não são absolutas. Por quê? Eles não conhecem a Bíblia. E assim muitos acabam cedendo e aceitam tais mudanças malignas. É aí que entra aqueles que foram chamados para o ministério de ensino, os pastores para doutrinar a igreja, ensinar a igreja, não fazer como no tempo de Oséias, sacerdotes que estavam negligenciando o ensino e o povo estava perecendo por falta de conhecimento. Sabe de quem Deus vai cobrar? Do povo? Vai, mas vai cobrar de nós também que temos a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus. Tá? É muito fácil convencer muitos cristãos de suas verdades não são absolutas. E assim muitos acabam cedendo e aceitam tais mudanças malignas. O remédio é nos voltarmos a meditar diariamente nas Escrituras. Síntese do tópico 1. O espírito desta era contribui para a desconstrução e relativização da Bíblia. Quem é o espírito dessa era? O espírito desta era contribui para... Quem é esse espírito? Você já sabe quem é, né? Espírito maligno. Você está gostando do conteúdo da lição? Então divulgue o canal como eu mostrei lá no início nos comentários, no seu grupo de família, para a sua família, para os irmãos da sua igreja. Tem gente fazendo isso, parabéns. Receba o meu abraço, receba a minha gratidão, porque vidas estão sendo alcançadas. Para aqueles que estão na sua rede social, se inscreva no canal, ative o sininho, comente de que lugar do Brasil, o que você está achando dessa aula, tá bom? O que você está achando dessa aula? Deixe o seu like e compartilhe. Siga e receba uma mensagem diária de ânimo para o seu coração com a minha menina princesa, minha esposa, Ângela Manhães. É vídeo curto. Você às vezes quer uma palavra, levantou um pouco entristecido, vai lá. Quai, Ângela Luna. Se você for no Quai, tudo junto, Ângela Luna. Agora, se você estiver no Instagram, se você não tem Quai, siga lá no Instagram, Ângela Manhães Luna. E diga que você foi e chegou até lá
pela minha indicação, você vai ser muito bem recebido. Você vai ser muito bem recebido. Tópico 2, a Bíblia e o politicamente correto. O que é o politicamente correto? O politicamente correto é o seguinte: impõe uma nova tolerância, um novo imperativo moral como estratégia para explorar a bondade do cristianismo. Então eles impõem um novo imperativo moral. E ao mesmo tempo quer explorar a bondade do cristianismo. Tipo, crente, lugar de crente é na igreja e o quê? Boquinha fechada. Fala nada. Vê tudo, finge que não viu, não fala, porque se falar vai ser criticado. E aí o pior de tudo é que quando levanta alguém para defender que essas coisas estão erradas, aí tem crentes dizendo que a pessoa está errada, porque isso, porque aquilo. Quer dizer, não dá para entender. Realmente não dá para entender. O reino dividido não subsistirá. Não é a sua opinião que vale, é o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz, e acabou. A criação de uma narrativa. O que é isso? Destruídos os fundamentos que poderá fazer o justo. O que poderá fazer o justo? Tirou os fundamentos. Pensa numa casa construída, pilastras, sustentando ela. Uma construção de segundo andar, sustentando ela. Arranca as pilastras. O que vai acontecer? Ela vai o quê? Desmoronar. Alicerça uma casa sobre a areia. O que vai acontecer? Se vier um grande vento, chuvas, o que vai acontecer? Ela vai desmoronar. Então, tirando os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Salmo 11, versículo 3. Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados e destruídos. E a igreja está fazendo o quê? É por isso que estamos estudando nesse trimestre sobre isso. Para podermos aprender o que estão destruindo e que não pode ser destruído. E a igreja se posicionar. A igreja não pode ficar parada com medo. A igreja precisa se posicionar. Precisa dizer não. Tem muita gente no meio da sociedade que não é cristã que não aceita essas mudanças também. Então, além da igreja, existem pessoas não cristãs que também não aceitam muita coisa que está sendo ensinada por aí. Agora, vai pegar e vai deixar uma minoria impor aquilo que eles acham que é certo para todos? De forma nenhuma. De maneira nenhuma. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório, impensado. Não é. Trata-se de uma narrativa. O que é uma narrativa? Várias ações com propósito específico. Isso é uma narrativa. Ardilosamente construída com o fim de destruir os valores cristãos e substituí-los por outros. Por que estão batendo contra os valores cristãos? Por que perseguem a igreja nessa atualidade? Por que querem relativizar a Bíblia? Porque a igreja se opõe. A igreja é sal, a igreja é luz. A igreja mostra o caminho da salvação, aponta Cristo. Então eles querem tirar do caminho que está impedindo. A igreja se tornou um obstáculo. Lembra que Jesus foi considerado a pedra angular, a pedra de esquina. Ele é considerado a pedra angular, a pedra de esquina, que os construtores rejeitaram. Eles também querem rejeitar a igreja, porque a igreja é de Cristo. A igreja é representante de Jesus na terra. Eles querem rejeitar a igreja. O que a igreja ensina, o que a igreja diz, não querem aceitar. Só que a Bíblia diz que a pedra que eles rejeitaram se tornou a pedra principal. E muitos tropeçam nela. Tá entendendo? Então eles veem a igreja como algo que pode levar eles a tropeçar. E eles não querem, tá atrapalhando no caminho. E aí eles não fazem uma perseguição no nosso país como fazem em alguns lugares do mundo. Então, não é uma guerra a nível física, com armas, para matar, tirar sangue, machucar. Não! É uma guerra no campo das ideias. Mudar a mentalidade do povo. Mostrar para o povo que aquilo que eles achavam que é certo não é o certo. Mas outras coisas novas agora que é o certo. Então eles querem confundir, é por isso que nós precisamos. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Bíblia. A igreja não queria estudar, né? Não se preocupava.
Nós, pentecostais, nos preocupamos durante muito tempo com dons espirituais, bom. Batismo com o Espírito Santo, maravilhoso. Oração, maravilhoso. Mas vamos estudar a Bíblia agora também. Querendo ou não querendo, quem não estudar a palavra e não aprender a palavra como ela é, não vai inventar moda, não. Não vai dar interpretação pro texto que ele não tem, não. Vai estudar para aprender. Vai procurar em comentários. Vai ver se realmente o que você entendeu é o que de fato é o texto. Porque tem ali o auxílio para você poder compreender o texto. O Espírito Santo nos ajuda, mas nós temos que conferir se de fato aquilo que nós achamos que entendemos, porque o nosso coração é enganoso, podemos ter falhado no nosso entendimento. Então tem que procurar depois que você estudar, você, Deus e a Bíblia, o Espírito Santo e a Bíblia, procurar para ver se o teu entendimento está correto. Nós temos que estudar a palavra, caso contrário não vamos conseguir. Muitos de nós. Tá? Então, olha aqui, ó. Observe que muitas vezes eles usam algo que já existe como casamento e família, mas distorce como essas instituições divinas devem funcionar. Olha o que eles dizem, ó. O casamento, ao invés de ser com um único cônjuge e entre um homem e uma mulher, é adaptado para vários cônjuges e entre pessoas do mesmo sexo. Então eles não acabam com o casamento, mas distorcem o casamento. Nesse sentido. Querem acabar com o casamento, realmente Veja que a luta do casamento normaliza, né, o divórcio. Mas não tanto para aqueles que aceitam a união de duas pessoas do mesmo sexo. Lutam bastante com isso para aqueles que é um homem e uma mulher, o casamento tradicional. Então, pode desfazer isso aí, ó. Então, olha a abertura que eles dão. Nada de um homem e uma mulher. Nada disso. Né? E um único cônjuge. Pode ser entre duas pessoas do mesmo sexo e com quantas pessoas você quiser. Da mesma forma, a família deixa de ser um homem casado com uma mulher e filhos. Mas 2 homens, 2 mulheres, ou um homem e 2 mulheres e filhos. Mas a Bíblia ensina isso? Não. É aí que se cria uma narrativa ou história para se chegar a esse fim. Surge o discurso do politicamente correto. Tá entendendo? Primeiro eles criam isso. Aí agora vai ter o que eles vão defender. Eles vão usar para defender que essa nova configuração é o correto. Olha só, politicamente correto é isso aqui, ó. Dentro desse modelo criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e errado. Por esse novo modelo está correto se fazer aborto e proibir a leitura da Bíblia em espaços públicos. 2 Timóteo 3, 12 a 14. Tá aí. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Perseguição faz parte da vida cristã. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tem aprendido. E eu falo. Na leitura bíblica em classe que eu falei para você que você precisa assistir esse vídeo também, que é o complemento dessa aula, e que deveria ser assistido até primeiro do que essa aula, eu mostro o seguinte, qual é a palavra de Paulo ali naquele texto para Timóteo? Permanece na palavra. Não se afasta da palavra. Porque se você se afastar da palavra, você vai se perder. Porque o que está vindo aí no meio, o que está acontecendo vai te levar para longe de Deus. Então fica na palavra. Dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia. O interessante é que eles usam esse termo do politicamente correto para tentar calar cristãos que se opõem a essas práticas, como veremos no próximo tópico. Criminalização da opinião. Então vamos lá, o que é isso? Pensar diferente dessa nova narrativa, dessa proposta que foi criada, é estar sujeito à censura. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Ou seja, passou a ser errado. Até crime em determinados momentos. Há, portanto, uma ditadura da opinião. Tem que ser do jeito que a gente quer. A minoria comandando a maioria. Mas sabe o que é isso? Se preparam intelectualmente, pensam por muitos e tomam decisões. É por isso que você tem que se preparar biblicamente e estar atento aos acontecimentos em sua volta para você não ser dominado. Senão você é dominado. Porque aí a minoria pensa pela maioria e toma decisão e diz, isso aqui é certo. Aí todo mundo vai na maré. Vamos lá, vamos fazer. Eles disseram que é certo, é certo. Mas vocês analisaram se está certo? Vocês procuraram ver se isso vai levar a algum lugar? Países que implantaram... A sociedade foi enganada. Preste atenção nisso aqui. A sociedade foi enganada, iludida. Que é assim que começa. Vai dando liberdade para a sociedade.
Aí eles vão fazendo o que quer, o povo, de forma geral. Muitos, não todos. E aqui eu não tô falando de cristão em si. Tô falando de gente que não serve a Deus, mas que não vê isso de forma correta. Mas muitos vão fazendo, tá? Aí vai dando liberdade. Mas eles querem fazer o quê? Eles querem implantar um novo regime. Mas para isso eles precisam fazer o quê? Convencer o povo que aquilo que eles estão fazendo é bom. Aí eles vão abrindo as portas, os valores para poder as pessoas fazer o que quiser. Aí depois eles conseguem entrar no poder. E daqui a pouco estão implantando um comunismo. E aí aqueles que apoiaram eles, aqueles que estiveram do lado deles dizendo que eles eram bons, são os mesmos que vão ser perseguidos. Porque dentro desse regime comunista, muita gente que segue algumas coisas aí, não é só a igreja que vai ser perseguida, não. Eles também vão ser perseguidos. Só que eles serviram, sabe de quê? Eles serviram ali apenas como um apoio para que o regime fosse estabelecido. E aí, quando acordar, vai ser tarde demais. Aí você vai ver países aí, como por exemplo uma Venezuela da vida, tá lá as pessoas vivendo numa miséria caótica. Por quê? Porque um dia acreditaram naquilo que não era verdade e alimentaram o que não era verdade e deram força para aqueles que não estavam levando a verdade. É isso que você quer? Ah, mas a igreja não pode fazer nada. Como assim a igreja não pode fazer nada? Paulo disse que é para orar. Paulo disse que é para poder se posicionar, não se conformar. Então não é só orar, é agir também. A igreja não vai lutar com armas carnais, mas a igreja vai lutar. Nós somos cidadãos. Como cidadãos, nós temos que nos posicionar. Ou você vai aceitar, ou você não é mais dessa terra. Não vive nessa terra. Você não é dessa terra, mas você vive nessa terra. Por enquanto é tempo de se fazer sua parte. Há, portanto, uma ditadura da opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado, quer dizer, detestado, e até mesmo punido. Jesus disse que nós seríamos detestados, né, por causa do evangelho, por causa dele. É a ditadura do politicamente correto. Não há espaço para cristãos conservadores. Por quê? Porque eles são ultrapassados. Eles tentam mudar o sentido da palavra conservador, que é bom, para algo ruim, já expliquei. O cristianismo que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, ou seja, é a cultura majoritária, mas está sendo jogado para o canto. Transformando-se numa contracultura. Mateus 10, 22, olha o que diz. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não pode abrir mão. No segundo trimestre desse ano de 2022, estudamos sobre os valores do reino de Deus. Isso é considerado uma contracultura. Não podemos viver como o mundo vive. Contracultura. E eles se importam com isso. Isso incomoda eles. Por quê? Porque a igreja vive num padrão diferente. Mas muitos de nós estamos cedendo ao padrão do mundo. E aí vem os escândalos, e no meio da igreja está aparecendo mais e mais escândalos, e vai enfraquecendo. Mas a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja não será destruída porque ela é o corpo de Cristo. Mas nós não podemos nos comportar dessa forma. No mundo, todos vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. Estão fazendo isso com postagens em redes sociais, eles deletam. Tá? Redes sociais estão deletando as postagens e até com contas de determinados cristãos. Eles querem calar a igreja de qualquer forma. É muito comum você ver algumas pessoas que se posicionam a fazer duas contas e já deixar como um perfil reserva. Até no Instagram eu já vi coisas que estão acontecendo desse tipo. Justamente por quê? Porque daqui a pouco do nada o perfil é excluído. E aí ele já tem um segundo perfil. Mas e se a perseguição vier mesmo? De repente você vai poder se comunicar aí por aplicativos de mensagem instantânea, por exemplo, como o WhatsApp. Mas a igreja pode parar? Não, não pode parar. A marcha da igreja não pode parar. Ainda que estão tentando diminuir a marcha da igreja, a igreja não pode parar. Você entendeu? Como foi dito anteriormente, eles usam o politicamente correto para defender seus propósitos também. Pois se o cristão se opõe às suas ideias, eles dizem que aquilo não é politicamente correto. Eles não querem que falemos, por exemplo, de política, pois falar de política não é politicamente correto. E você não é um cidadão, então você não pode falar de política porque você é cristão. Quem foi que disse que o cristão... Irmãos, vamos entender uma coisa? Outro dia eu estava numa aula da EBD, eu até comentei sobre isso na minha igreja, na igreja que eu congrego.
Durante muito tempo aí você vê irmãs reclamando, né? O público feminino cristão reclamando que falta, né? Às vezes até para se defender que está usando algum tipo de veste, falta vestimentas adequadas nas lojas. Mas a minha pergunta que eu não posso deixar de fazer é: cadê as estilistas cristãs? Onde está? Ou ser estilista é pecado? Então, durante muito tempo botaram na nossa cabeça que nós, evangélicos, principalmente os pentecostais, não podíamos ocupar determinadas profissões e deveríamos nos preocupar muito com a obra. E aí deixamos a nossa cidadania terrena de lado. Mas nós temos uma cidadania terrena temporária aqui. E aí, deixamos de lado. Então hoje nós estamos sofrendo pelo nosso próprio descaso. E o cristão ele pode assumir algumas posições, sim, na sociedade. Qual é o problema? Por que um cristão não pode ser um desembargador ou uma desembargadora? Por que um cristão não pode ser um advogado ou uma advogada? Por que um cristão não pode ser um engenheiro, um arquiteto, uma arquiteta ou uma engenheira? Por que um cristão não pode ser um juiz ou uma juíza? Por que não pode ser? Por que um cristão ele não pode... Agora é claro, vou deixar muito claro aqui, não estou defendendo política no sentido assim, porque o pastor presidente, ele foi chamado com tempo integral. Pastor é pastor. Aí é uma outra situação. Eu não estou aqui para poder entrar no quesito que para condenar ninguém. Mas se alguém foi chamado como pastor, tá na frente de um rebanho, é complicado. Aí realmente. Mas se ele não tem essa posição, se ele não tá na frente de obra e tudo, irmãos, nós temos que rever algumas coisas, até baseados na própria Bíblia. Agora, eu não estou dizendo que o crente vai mudar na força, porque ocupa determinadas posições na sociedade, mas ele está lá se posicionando, mostrando, vivendo como luz para a glória de Deus. Para a glória de Deus, não para a glória do homem. Não para a glória do homem. Então, se falar de política, que aqui o assunto não é ocupar o cargo, mas é falar, eu não estou falando de ocupar cargo aqui nesse momento, eu tenho minha posição, mas eu não estou falando disso, tá errado. Para eles, o lugar do cristão é na igreja sem interferir na sociedade. Com isso, os novos valores são implantados e a igreja deve ficar calada. Pois quando ela se posiciona, eles dizem que isso não é coisa de cristão. Então, se alguém quer ser um vereador e é cristão, não pode. Se alguém quer ser um deputado e é cristão, não pode. Porque eles defendem que isso não é coisa de cristão. E aí, muitos cristãos também dizem, não é coisa de cristão. Mas quando um vereador, quando um deputado, né? Vamos falar dos deputados em relação às leis. Um deputado federal, um deputado estadual tá lá e ele ajuda a impedir que uma lei seja aprovada, aí a igreja se beneficia. Mas é contra que alguém seja um deputado. Aí, irmãos, é difícil, né? Mas para piorar mais a coisa, vamos deixar de lado essa questão de um cristão assumir cargos públicos nesse sentido? E vamos falar de uma outra coisa que é pior ainda do que isso. Sabe qual é pior ainda do que isso? Você saber que candidatos defendem valores contrários à igreja, são a favor de aborto, são a favor de casamento entre pessoas do mesmo sexo, são a favor de liberação de drogas, e você votar nele porque eu tenho assim eu gosto da pessoa, mas ele defende valores contrários. Então você não pode, você é cristão, vai contra os valores. Aí depois a igreja está orando para Jesus mudar. Mudar o quê? Se na hora de você eleger alguém, você vota justamente em quem é contra a palavra de Deus. Essa é uma oração à toa. Não tem nenhum valor essa oração. Desculpe, mas é uma grande verdade. Né? É incoerente você orar para Deus mudar uma coisa e botar gente que vai piorar. É incoerente. É falta de entendimento. O problema é que todo cristão é um cidadão e como cidadão ele tem direito de expressar suas ideias, assim como qualquer outro cidadão. Síntese do tópico 2, há uma formação na narrativa a respeito da Bíblia para criminalizar a opinião ancorada nos antigos postulados da fé cristã. É igual o cristão que diz que não se envolve com política, sequer ele vota. Eu nem voto. Mas tá orando para Deus melhorar o país. Ei, é incoerente isso. Se você não vota, se você diz que não vota porque você não quer... Existem pessoas que acabam não podendo votar porque estão fora do lugar de voto, uma série de coisas. Mas se você defende que não vota porque você não quer se envolver com política e ora para Deus melhorar o país, essa é uma oração em vão. Sabe por quê? Porque você ora, mas não age. A sua colaboração como pessoa não está sendo dada como cidadão. Você está gostando do conteúdo da lição? Então divulgue o canal. No grupo da sua família aí, de repente você tem um grupo de família, para a sua família, para os irmãos da sua igreja, para aqueles que estão na rede social. Se inscreva, ative o sininho, comente.
que você está achando da aula, de que lugar do Brasil você está assistindo. Fale aí, diga, em nome de Jesus, se assistiu até o final, deixe o seu like e compartilhe. Eu aqui no canal tenho Seja Membro, já mostrei para você no início da aula. Lá no início da aula eu mostrei para você como assinar o Seja Membro, de forma que você possa pagar com Pix, boleto, cartão de crédito. É uma forma de você semear no meu Ministério de Ensino. Se você quiser, se você puder, se não puder, divulgue só o canal e glória a Deus por causa disso. O link está na descrição, eu já mostrei para você. Pastor, qual é o benefício que eu tenho? Além das aulas em PDF para imprimir slides, você tem em PowerPoint as aulas da EBD. E tudo num único lugar, você não precisa vídeo após vídeo ir baixar. Lá no meu site, você vai baixar tudo de um único lugar. Se você assinar pelo Seja Membro do próprio YouTube, você vai baixar na comunidade, aba comunidade. Se você assinar pelo link na descrição, como eu já te ensinei, você vai acessar pela plataforma no qual você vai assinar. Bom? Então vamos lá, passar aqui para o próximo tópico 3. A Bíblia e o outro evangelho. Tem outro evangelho aí. Uma nova metodologia. Dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de resignificar. Veja que está falando várias vezes sobre essa palavra. Dar um novo significado à Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada, segundo eles, para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. Então eles querem adaptar a Bíblia à atualidade. Surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Existe uma coisa chamada nova hermenêutica. A hermenêutica trata da interpretação. São ferramentas para se ter uma interpretação correta. Só que nós temos a hermenêutica cristã. Só que eles estão criando uma nova hermenêutica e você vai entender o que isso significa. Nesse caso, o leitor e não o autor bíblico passa a ser mais importante. Dizendo em outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. Irmão, isso é um caos total. Eu estou aqui falando algo que tem um sentido próprio. Eu quero expressar para vocês algumas ideias baseadas na lição, baseadas na Bíblia, e ela só tem um sentido, o sentido que eu estou dando. Se você entende de outro jeito, aí não é culpa minha, é sua. Mas eu estou propondo falar uma coisa com um objetivo específico. Quando a Bíblia foi escrita, foi a mesma coisa. Deus inspirou os autores, os escritores, com um objetivo específico. Não tinha outro significado, além daquele. Só que eles estão querendo fazer com que o leitor diga o significado, e não o que o autor quis dizer. Aí vira bagunça. É o que os exegetas denominam de hermenêutica centrada no leitor, que é essa nova hermenêutica. Cada um diz o que achar que o texto significa. O autor bíblico deixa de ter importância, então vale tudo. A Bíblia precisa ser ajustada a essa nova metodologia. Assim surge, portanto, o outro evangelho, Gálatas 1:9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema, amaldiçoado. Quando damos ao texto da Bíblia o significado que ele não tem, aquela palavra deixa de ser a palavra de Deus. Sabia disso? Quando você dá um significado para o que eu estou dizendo que não foi o que eu quis dizer, você está inventando algo além daquilo que eu disse. Então aquela não é a minha palavra, é a sua palavra, não minha. Deu para entender? Se você diz algo para alguém e alguém muda isso, é a palavra do alguém, não sua, porque você não disse isso. Esse é o grande problema. Toda vez que alguém expressa uma ideia por meio de palavras ditas ou escritas, existe um sentido no que foi falado. Acabei de dizer isso, é o que eu estou fazendo aqui. Agora imagine o que aconteceria se esse sentido deixasse de valer e um novo sentido fosse dado por quem ouviu ou leu aquela ideia. Uma comunicação correta seria impossível. Seria uma bagunça de ideias. E é o que eles estão tentando fazer. Bagunçar o que a palavra de Deus diz. Porque vem um ler e diz que significa uma coisa. Vem outro ler, o texto só tem um sentido, um significado. Várias aplicações. Eu ensino isso no primeiro trimestre de 2022, desculpe. No primeiro trimestre de 2022, na aula 5, lição 5.
Como ler as escrituras. Tá aqui, ó. Eu não vou botar no telefone agora não, que não vai dar. Mas eu vou colocar aqui pra você rapidinho, só pra mostrar pra você aqui, ó. Como ler as escrituras. Aonde tá isso? Tá? Como ler as escrituras. Você vem aqui, ó, em playlist, como eu mostrei antes. Você procura, no telefone é descendo, né? Até chegar à supremacia das escrituras. E tem aqui, ó, a aula de número 5, ó. Tá aqui, ó. Assista essa aula aqui, ó. Como ler as escrituras. Você vai ler aqui, você vai assistir essa aula e você vai ser muito ajudado em relação a isso, tá? Aula de número 5, como ler as escrituras. Justamente por quê? Porque nessa aula aqui eu mostro pra você e falo sobre o sentido. Só tem um sentido o texto. Cada texto só tem um sentido. Agora tem várias aplicações. Pastor, por favor, me dá aí um exemplo claro do que o senhor está dizendo. Porque às vezes tem pessoas que têm realmente dificuldade. Vamos lá. Salmo 23. Qual é o tema daquele salmo? Qual é o sentido daquele salmo? Aquele salmo está tratando de um assunto específico. É nisso que eu falo de sentido. De tema. Não é o tema que você dá para pregação. É o assunto predominante daquele texto, daquela porção de texto. Tá bom? Então qual é o assunto do Salmo 23? O cuidado de Deus. É o que predomina, cuidado de Deus. E Davi faz uma comparação entre o cuidado de Deus com o cuidado do pastor das ovelhas. Ele diz o seguinte: assim como o pastor cuida das suas ovelhas, assim Deus cuida do seu povo. Então o assunto que predomina no Salmo 23 é o cuidado de Deus. Um único sentido. Agora, como é que você vai aplicar? Várias aplicações. Você pode desfrutar do cuidado de Deus na perda de um trabalho, na perda de um familiar, enfrentando uma enfermidade, enfrentando um conflito conjugal. Cuidado de Deus. Deu para ver? Várias situações diferentes, mas o sentido só é um. É isso que eu quero dizer com sentido, tá bom? A hermenêutica cristã traz ferramentas que são usadas dentro da interpretação bíblica para chegarmos ao sentido do texto. Então a hermenêutica trata das ferramentas, a exegese trata do trabalho em si, tá? A nova hermenêutica da pós-modernidade propõe abandonar o autor e se concentrar no sentido que cada leitor deseja dar ao texto da Bíblia. A hermenêutica cristã são as ferramentas e a exegese, que é o trabalho em si. A exegese tenta resgatar, através dessas ferramentas, o que o autor tinha em mente, né? O escritor, né, tinha em mente quando escreveu. É possível resgatar isso através dessas ferramentas. Só que eles estão propondo diferente. Largue esse negócio para lá. E aí você nem precisa mais estudar a Bíblia, né? Basta você ler qualquer texto e dar um sentido para ele. E dizer, qualquer lugar. Você lê e dá um sentido, o que você quiser. Nem precisa estudar. É só ler e já vai fazer a aplicação. Primeiro tem que interpretar para depois aplicar. Se você interpretar se você aplicar sem interpretar, você vai errar. Primeiro você tem que entender. Entender implica em interpretar. Depois que você vai poder aplicar. Você não pode aplicar. Você vai ler o texto, explicar o texto. E para explicar você tem que ter entendido e aplicar. Se você ler e aplicar, você vai dar um sentido para aquele texto que ele não tem. Tem muita gente fazendo isso. É o analfabetismo bíblico em ação. A nova hermenêutica da pós-modernidade propõe abandonar o autor e se concentrar no sentido que cada leitor deseja dar ao texto da Bíblia. Ela promove uma desconstrução ao tirar a importância de quem escreveu para dar valor a quem está lendo. Algo inaceitável. O leitor, ele vai se beneficiar daquilo que escreveu o escritor, no sentido realmente que tem o texto. Dentro da interpretação bíblica existe também a exegese, que é usada para resgatar o mais próximo possível o sentido original daquele texto, para a partir daí fazer as devidas aplicações para os nossos dias. A exegese se propõe a descobrir o que o escritor tinha em mente ao escrever aquele texto. Podemos ter acesso a isso usando as ferramentas corretas, hermenêutica cristã, dentro da interpretação bíblica e auxiliados pela iluminação do Espírito Santo, que além de nos fazer entender o texto, aplica as verdades do mesmo ao nosso coração. Isso aqui é tão importante que uma pessoa que tem conhecimento de interpretação bíblica, das regras de hermenêutica, ela pode dizer o que um texto significa, mesmo ela não sendo cristã. Mas ela só não vai ter aquele texto aplicado ao seu coração. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ela não recebeu vida espiritual ainda, ela não recebeu uma nova natureza.
Então uma pessoa que conhece regras, por exemplo, conhece as línguas originais, grego, se der um texto da Bíblia para ele poder dizer o que significa aquele texto, ele vai dizer. Só que ele não vai tomar aquilo para ele. Então não vai ter valor nenhum, porque você sabe o que significa. Se você não toma para si, não tem valor nenhum. É igual quem estuda a Bíblia e não toma para si. Não tem efeito nenhum. Ele pode ler a Bíblia uma vez, duas, três, ou ler por ano, uma vez por ano, duas vezes por ano. Se ele não aplica a vida dele, não tem nenhum sentido estudar aquilo. Nenhum! Porque não vai fazer nenhum efeito. Então ele tem que estudar e aplicar o coração dele. Pedir a Deus que aplique o coração dele. Mas o que eles propõem chamamos de exegese. O que é exegese? Que é impor ao texto um sentido que ele não tem. Dessa forma, cada um dá ao texto o sentido que quiser e a aplicação que achar melhor. Dessa forma, a Bíblia perderia sua autoridade, inspiração, inerrância e fabilidade, pois eles prometeriam em nome de Deus o que ele não prometeu, e não é o que está fazendo por aí muita gente. Permitiria em nome de Deus o que ele não permitiu, e não é o que eles fazem, torcendo o texto. E proibiria em nome de Deus o que ele não proibiu. Também tem gente proibindo aí, dizendo que é pecado, que não é pecado, que a Bíblia não diz isso. Mas ele entendeu o texto errado. E aí? Como é que vai fazer? Tá vendo que situação difícil acontece? Ele proíbe coisas que a Bíblia não proíbe. Mas ele proíbe, porque não tem base o que ele está falando. Agora, tem coisas que a Bíblia diz que não pode e ele está dizendo que pode. Assistam a lição 5 do primeiro trimestre aqui no canal para entender melhor sobre esse assunto. Tá aqui, ó. Já mostrei lá onde tá. E aí eu tô mostrando aí, ó. Foi ministrada no dia 30/1 de 2022. Novas teologias. Esse outro evangelho também possui sua própria teologia. É um outro evangelho e tem uma teologia. Primeiro ele se apoia numa interpretação fora daquilo que é certo. E depois ele dá os ensinamentos em relação a ao que eles estão propondo. Então deixa eu explicar aqui de uma forma mais simples. Primeiro eles vêm na Bíblia e tiram o escritor inspirado de lado, joga de lado, e diz que você que é o leitor vai ler e vai interpretar como você quiser. E depois, em cima dessa interpretação, eles criam uma teologia, um novo ensino. Todo texto bíblico passa por uma nova ressignificação, novo significado. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. Surge o evangelho social, preocupado com o comportamento das pessoas, em se adaptar ao comportamento das pessoas. João 6,26. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhe dei alimento. Então, é um evangelho só baseado na parte social. Nesse caso, eles não querem salvação, e sim um Deus que faça todas as suas vontades. É o humanismo. Porém, o Deus que servimos não aceita ser controlado ou manipulado por homens. Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo, materialista, ateísta e até humanista, ganha uma nova roupagem. Eles não chamam de marxismo, mas as ideias é do marxismo. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. Não, vamos defender. É a teologia inclusiva, o evangelho é para todos. Deixa eles virem como eles estão, mas continuar como eles estão? De forma nenhuma. Uma pessoa que roubava não pode mais roubar. Está lá em Efésio. Que mentia não pode mais mentir. Como é que vai continuar mentindo? Então não tem transformação de vida. É dentro dessa nova perspectiva, nova visão, que se faz apologia. O que é apologia? Defesa do evangelho social. Vamos aceitar essas pessoas. E deixar elas continuar do jeito que elas querem. E deixar elas promoverem isso no nosso meio, para que outras pessoas também passem a praticar. Não, a Bíblia não ensina isso, tá? Evangelho social ecumênico, juntando todas as, segundo eles, religiões, tá? E homoafetivo. Essa é a nova configuração teológica. É o novo ensino que eles estão trazendo. Por isso, esse é um outro evangelho. Ele propõe inserir essas pessoas dentro da igreja sem mudança de vida. Não é preciso transformação e renúncia como Jesus e seus discípulos ensinaram. Negar a si mesmo, como Jesus ensinou, é algo abusivo no entendimento deles, pois viola as vontades humanas que devem ser satisfeitas e jamais reprimidas no contexto de casamento, família, identidade pessoal e etc. Então eles não aceitam um evangelho que queira mudança de vida. Não, Deus tem que aceitar a gente como é. E para se defender
para defender essas ideias, eles dizem, Deus me fez assim. Não, Deus não fez você assim, você seguiu esse caminho. A sua natureza pecaminosa está te levando a isso. O seu comportamento que você tem é uma coisa que você vai adquirindo ao longo do tempo. Inclinação da sua natureza pecaminosa, mas você se comporta assim porque você segue essa inclinação. Qualquer pensamento que destoe desse é considerado fascista, homofóbico e discurso de ódio. Não é o que eles taxam direto às pessoas? Ah, você é fascista. Ah, isso é discurso de ódio. Quer dizer que Deus ama o pecador, mas não ama as suas práticas, é discurso de ódio? Então nós vamos continuar falando isso, porque a Bíblia fala isso. Isso implica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. E aí são perseguidos. Olha o que acontece, ó. A internet virou um tribunal público, onde tudo é motivo de cancelamento nas redes sociais. Cancelamento. Alguém fala alguma coisa, tá cancelado. Vamos sair, vamos deixar de seguir, vamos execrar ele, vamos falar contra ele, e aí vem aquela enxurrada. E o pior de tudo, cristãos no meio contribuindo com isso. Que coisa terrível. Que coisa terrível. E se você é uma pessoa que não aceita determinadas coisas, até porque algum cristão se posicionou e acabou falando alguma coisa que não deveria, você deveria pelo menos orar. Mas não tá lá, porque você tá errado mesmo, porque você não é de Deus e que não sei o quê. Aí fica vendo os cristãos batendo boca com cristão. Coisa feia, né? Aí você não vê outras pessoas, outros tipos de pessoas fazendo a mesma coisa, mas o cristão tá fazendo lá, né? Aí vem o cancelamento. Eles querem cancelar. Basta discordar deles, cancelamento. Nesse caso, além dos ataques de palavras ofensivas, porque eles xingam. Já vi várias pessoas falar que eles vão no direct xingar, no Messenger xingam. Porque eles não podem xingar abertamente, não é porque eles têm medo. Medo eles não têm. Mas é porque a rede social vai bloquear. Então eles vão lá no direct, vão lá no Messenger e xingam a pessoa. Tá? Nesse caso, além dos ataques de palavras ofensivas e pejorativas, a pessoa também perde seguidores. Grande coisa, né? Nesse sentido é grande coisa. Mas não se preocupem com isso, pois a verdade faz separação dos que creem e os que não creem. Abandonaram Jesus, pois rejeitaram suas palavras, não farão o mesmo conosco? Olha o que diz em João 6,66. Deixaram Jesus. Nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. E aí Jesus chorou. Ai, meu Deus, me largaram. Jesus diz, a árvore que meu pai não plantou será arrancada. Só que ele, como filho de Deus, sabia do que estava falando. Eu aqui não posso dizer que alguém não é de Deus, que alguém não é filho da salvação aí, que se está na igreja, está em Cristo. Eu não posso fazer isso. Mas Jesus de cara logo disse. Por quê? Porque ele não se preocupava, porque ele sabia quem era quem. Ele, como filho de Deus, sabia quem era quem. Então ele não quer? Vai embora, tchau. A igreja prega a verdade, a palavra de Deus. A igreja vai atrás dos que desanimam. Agora, o que a igreja não pode fazer é querer abraçar pessoas que lutam contra ela. Estou falando de gente que se diz cristão, luta contra ela, fala contra ela mesmo, ensina ensinamentos, falsos ensinamentos. Isso a igreja não tem como fazer, realmente aí não tem como. Eles encontram rótulos para descrever todos aqueles que rejeitam seus comportamentos. Ao chamar cristão de fascista, eles os consideram antiliberais e antidemocráticos. Se seguir os valores do reino nos torna antiliberais, então somos e continuaremos sendo antiliberais. Se isso é ser antiliberal, então nós somos. Em relação a nos chamar de antidemocrático, eles erram, pois a democracia é o regime político em que a soberania é exercida pelo povo. Os cidadãos são os detentores do poder e confiam parte desse poder ao Estado para que possa organizar a sociedade. Pastor, me explica isso aqui de uma forma detalhada. Somos nós que elegemos as pessoas que vão nos representar. Quem é que você está elegendo? Quem é que você está colocando lá para representar você? Como vereador, prefeito, governador, deputado federal, deputado estadual, senador e presidente da república. Quem é que você está colocando? Quem defende valores contra o evangelho, contra a palavra de Deus? Aí realmente fica difícil, né? O cristão também é um cidadão e tem direito de eleger pessoas de acordo com os valores que acredita. Se você acredita em valores errados, você vai eleger pessoas erradas. Se você não tá nem aí pra nada, você também vai eleger pessoas erradas.
Porém, os valores éticos e morais da igreja não são regidos pelo Estado, e muito menos pela sociedade, e sim através da palavra de Deus. A igreja pertence a Deus por meio de Jesus Cristo e por isso se submete aos seus mandamentos, que são imutáveis e não podem ser alterados, pois foram dados pelo próprio Deus através da inspiração de seus escritores. Mesmo que a sociedade como um todo eleja pessoas que são contra os valores da palavra de Deus, a igreja, mesmo tendo essas pessoas lá que representam, né, estão no poder, representando a sociedade de forma geral, ela não aceita isso. Ela vai pregar o evangelho mostrando que o evangelho é diferente disso. Ah, pastor, mas e se vier a perseguição, e se prenderem os cristãos, e se matarem gente? Irmãos, se vocês estudarem a história da igreja, vocês vão ver que isso não vai ser a primeira vez que está acontecendo. Sempre aconteceu. Em outros países, fora do Brasil, acontece. Ainda hoje. Então que Deus tenha misericórdia de nós. E nos prepare para enfrentarmos o que há de vir. E que o Senhor nos dê graça. Não estou aqui como profeta do caos, mas estou falando de uma realidade muito visível e que muitos ainda estão acomodados achando que nós estamos no parque de diversão. A vida cristã nunca foi um parque de diversão. A Bíblia é o único livro diferente de todos os outros, pois foi escrita por homens inspirados por Deus. Ela é o manual de todo aquele que deseja receber vida eterna. A Bíblia. Síntese do tópico 3. O outro evangelho promove novas metodologias de leitura da Bíblia. Dá outro sentido à Bíblia. E, consequentemente, novas teologias e modismo. Uma vez que você entende a Bíblia de outro jeito, você vai defender novas doutrinas. E não é a doutrina da palavra de Deus. Sabe por que, às vezes, as aulas se tornam um pouco longas? E eu chego aqui e falo assim, irmãos, se você não aguenta assistir a aula completa, assiste por parte. Porque nós estamos tendo que ensinar princípios muito básicos ao longo da vida cristã para gente que já deveria conhecer isso aqui que está sendo falado há muito tempo. E se isso já fosse ensinado, não precisaria estar se ensinando algo indo tão lá embaixo. Porque tem que se começar do início para ensinar. Porque muita gente não sabe. Isso gasta tempo. E aí tem gente que quer uma aula de escola dominical com 20 minutos, 30 minutos. É claro que um professor dentro de classe não vai dar uma aula no tempo que nós damos aqui, que eu dou aqui. Mas é impossível aprender isso tudo que está sendo ensinado aqui em 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. E tem gente que não tem paciência. Ah, não, a aula é muito longa, eu não estou assistindo. Você não quer aprender. Essa é a grande verdade. Quem quer aprender, senta. Vou falar uma coisa, eu não sou melhor do que ninguém, mas às vezes eu passo 4, 5, 6, 7 horas por dia estudando a palavra de Deus em relação a me preparar para poder estar aqui. Agora, é aquilo, né? Eu estou dedicando um tempo integral. Aí vem um abençoadinho, uma abençoadinha lá e bota lá. Ah, pastor, o senhor anuncia muitas coisas durante a aula. Você entendeu agora? Tempo integral. Você está gostando do conteúdo da lição? Então você já sabe tudo o que precisa fazer. Divulgue no canal da sua família, canal familiar. Divulgue na sua casa, para os seus familiares, na igreja, na rede social, tudo aí. Comente, diga se ficou até o final. De que lugar do Brasil ou fora do Brasil está assistindo. Você já sabe. Vamos encerrar aí, tópico 4. A Bíblia sempre atual, palavra de Deus. É aqui que ele fecha. Revelada por Deus. Se foi revelada por Deus, é de Deus. Se é de Deus, não pode ser mudado. Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Ela foi e sempre será relevante. Ela foi, é e sempre será. Quer dizer, passado, presente e futuro. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Está aí em 2 Pedro 1, 16 a 21, não vai dar para ler. Deus se revelou através das páginas da Bíblia. 2 Timóteo 3, 16 e 17 é o texto que eu fiz o vídeo complementar. Tá? Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste à cultura contemporânea, deve ser o quê? Não, deve ser o quê? Rejeitada e vista como heresia. Não tem refresco, não. Ah, vamos atualizar a Bíblia, mudar o seu significado. Rejeitamos. Isso é heresia. Ah, mas é um pastor de renome que está falando sobre isso. Está rejeitado. É falso mestre. Pastor, mas ele é ungido do Senhor. Ele deixa de ser ungido do Senhor no momento que ele começa a ensinar esse tipo de coisa. Não tem ungido do Senhor. Até porque
Não dá nem para explicar isso aqui na aula hoje. Porque se você for por esse lado, toda a igreja hoje é sacerdócio real. Tá lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Se você for por esse lado. Agora, é claro, pastores estão na presidência de igreja e os seus dirigentes de filiais são os condutores e são uma autoridade espiritual. E aí sim, você precisa respeitá-los como tal. Agora, se tem alguém que começa a ensinar heresias, muito melhor do que você chegar para ele e começar a bater boca com ele, sabendo que ele não vai aceitar, é você pedir a Deus uma direção, um direcionamento e procurar um outro lugar sério para congregar. Esse é o meu conselho para você, tá bom? Fica batendo boca não. Você vai perder tempo e não vai chegar a lugar nenhum e ele não vai mudar o comportamento por causa disso, principalmente se ele mostra que não quer mudar. A Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus. Como é que você vai adequar a Bíblia à mentalidade de quem não tem Cristo? Olha o que diz Isaías 59, 1 a 4. Ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-lo. Estou lendo na NVT. Nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades, olha o que Deus denuncia, que os separaram de Deus. Por causa de seus o quê? Pecados. Ele se afastou. Então Deus está dizendo que se afasta desse povo. E já não os ouvirá. Suas mãos estão manchadas de sangue, homicídio, assassinato, e seus dedos imundos de pecado. E aí você vê que essa questão de manchado de sangue também tem a parte do aborto, porque também é um assassinato. Seus lábios estão cheios de mentiras, e sua boca transborda de corrupção. Ninguém se preocupa em ser justo e íntegro. Nós estamos vivendo dias assim. Muitos não se preocupam. Os processos judiciais se baseiam em mentira. Ou seja, até a justiça que deveria estar defendendo a verdade, o que é correto, estão do lado de muitos deles para falar o quê? Para ensinar o que é errado. Justiça corrompida. As pessoas concebem maldades e dão à luz ao pecado. E aí a igreja entra orando, pedindo a Deus, Deus nos guarde pessoas malvadas, pessoas malignas, pessoas que querem assumir o poder para poder saquear a nação, ou seja, tirar os valores. Também pessoas que querem implementar, impor valores que não são valores que são certos, valores morais corretos. Não permita que eles consigam ser eleitos. A igreja pode orar assim, a igreja tem que orar assim. Mas aonde que ensina isso? Quem são os líderes que ensinam isso? Quando a igreja deveria se posicionar em orar. Não permita, Senhor, não deixa, nos guarde. E também ensinar as pessoas que devem votar em quem defende valores corretos. Ainda que ele não seja um cristão, mas se ele não é dessas pessoas que ensinam esse tipo de valores, até pode ser votado. Aí não ensina. Aí tá lá o cristão, eu gosto de fulano. Eu sou fã de fulano. Mas fulano defende aborto, defende casamento de pessoas do mesmo sexo, defende isso, defende aquilo, tudo quanto a palavra. E aí vai lá e vota. Por causa de quê? Falta de entendimento, falta de ensinamento. Os pregadores que levantaram essa bandeira apostata, na verdade, devem ser vistos como falsos profetas. Aí, ó. Eu gostei que comentarista e a revista não tá dando refresco. Se vai ensinar essas heresias, ensinamentos que vão contra o que a Bíblia diz, né? Querendo que a Bíblia seja ajustada, atualizada, são falsos profetas. Não tem que ouvir falso profeta. Falso profeta a gente deixa pra lá, tá? Uma das coisas que a igreja não pode tolerar são pessoas que promovem heresias, ou seja, falsos ensinamentos no meio dela. Eu não tô falando de uma pessoa que vai pregar e acaba errando na hora de falar o significado de um texto. Eu tô falando de gente que ensina doutrinas erradas, tá? Por favor, vamos mudar, vamos diferenciar. Vejamos a representação que Jesus deu para a igreja de Tiatira por causa dessa tolerância. Apocalipse 2:20. Repreensão. Mas tenho contra ti que toleras que Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensine e engane meus servos para que se prostitui e coma dos sacrifícios da idolatria. Às vezes parecem anjos de luz, mas na verdade pregam ensinos de demônios. O fim é afastar a humanidade da cruz de Cristo. Jesus repreendeu a igreja de Tiatira porque ela tolerava. Não tolere essas coisas. Tratamos desse texto sobre ensino de demônios no Expondo as Escrituras aqui no canal. Se você não assistiu, assista, ó. Foi aí, ó. A sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo. Lição 1. Só que essa aqui não é a lição. É o texto. É a leitura bíblica em classe da lição 1. Assista. Já te ensinei como achar.
inspirada por Deus. Por que a Bíblia não pode ser atualizada? Ela é inspirada por Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Significa que ela tem a origem em Deus e por ele foi inspirada. Paulo, o apóstolo, disse que toda a escritura é inspirada por Deus. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar ao pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina e as outras literaturas não. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus da mesma forma que os escritores bíblicos foram. Ninguém. Isso é o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária. Ela é diferente de qualquer livro. É um livro com uma mensagem especial e atual, porque espelha a mente de Deus. Síntese do tópico 5. A Bíblia é a palavra de Deus porque foi revelada e inspirada por ele. Gostou? Divulgue. Se inscreva. Ative o sininho. Comente se ficou até o final, de que lugar do Brasil, o que achou da aula. Deixe o seu like e compartilhe. Conclusão. Vimos, portanto, nessa lição que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época e que, portanto, precisa ser atualizada. Além dessas pessoas não cristãs que defendem isso, tem os cristãos dentro da igreja, se dizem cristãos, que querem atualizar a Bíblia para atender essa demanda das pessoas que não servem a Deus. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração. Aí o que se faz com ela? Muitos estão fazendo por aí. Queimando a Bíblia. Jogando a Bíblia fora. Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ele precisa ser relevante para essa geração, desenvolveram metodologias e teologias próprias, não a metodologia e teologia bíblica. Dentro dessa nova forma de entender o texto, a Bíblia é que precisa de ajuste, e não o homem se ajustar a ela. Meu Deus, tem misericórdia. Todo cristão que serve à ortodoxia, segue conjunto de doutrinas bíblicas, deve rejeitar tal ensino. Não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia por conta do politicamente correto. É politicamente correto para eles, mas não para nós. Tá? E para com esse negócio da política da boa vizinhança querendo agradar todo mundo. Se a Bíblia diz que não, é não. Não podemos rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã ou trocá-la pelas novas teologias. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso sempre será atual e relevante para a humanidade. Chegamos ao fim. Vamos espiar qual é a próxima lição? Lição de número 8, 21 de agosto de 2022. A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Nós somos pentecostais, aí vai tratar um pouco disso também. E não se esqueça, a palestra Investimentos para um Casamento Saudável já está completa. As 6 partes estão aí. É só ir lá na playlist, como eu te mostrei, e procurar que você vai achar. E vai poder assistir. Assista todas as partes para entender como um todo. E não esqueça também de assistir a leitura bíblica em classe da lição de hoje, que vai explicar o texto. E Paulo ensina para Timóteo, não se aparte das escrituras, não se afaste da palavra. Uma vez que você não se afasta da palavra, você não vai relativizar a Bíblia. Assista. Já te mostrei também como você encontra. Se você ainda tiver dúvida, no final dessa aula de hoje, eu vou deixar no quadrinho que vai aparecer ao lado para você poder clicar e já assistir, se você ainda não assistiu este vídeo aqui. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer. Muito obrigado pela aula de hoje, Pai. Senhor, eu sei que o conteúdo foi mais uma vez um conteúdo grande, mas eu sei que foi necessário. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Não nos deixa, Senhor, relativizar a Tua palavra. Não nos deixa nos conformar com este mundo. Ajuda os professores, Senhor, que darão a aula. Dê força, dê graça, dê ânimo. Não deixe eles desistirem. Nos 4 cantos do Brasil, Senhor, até fora do Brasil. Abençoa ele, abençoa suas famílias. Abençoa os membros, Senhor, que tem, Pai, investido nesse canal. Pai querido, seja membro. Toma os inscritos. Traz novos inscritos. Coloca no coração do povo para poder divulgar o canal, para que outras pessoas sejam beneficiadas. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Eu quero te agradecer que você ficou até o final. Diga que ficou até o final. Deus seja louvado pela sua vida. Quem quer aprender precisa se sacrificar no sentido de gastar tempo. Quem não quer aprender realmente vai largar. Ou então assiste. Quem quer aprender até assiste por parte. Mas dá desculpa que a aula é grande e que não dá para assistir, não tá nem aí para a palavra de Deus. Aí realmente vai vir essas novas metodologias, essa nova teologia e vão abraçar e vão cair de cabeça. Mas aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Tô deixando aqui para você o vídeo
com a leitura bíblica em classe para você e mais um outro vídeo. Assista. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo programa da EBD Comentado Online, se assim o Senhor nos permitir.